Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 6. 8 de julho, 8h51. Lanterglass procurou a família Lutz primeiro. Quando tinha um serviço ruim a fazer, a melhor coisa era fazê-lo logo e se livrar daquilo. Ela odiava ligar para a família das vítimas. Lanterglass se sentia um corvo bicando as vísceras de um animal atropelado. A família Lutz não estava na lista telefônica, mas Bob Lutz, que morrera com apenas 23 anos, dava aulas particulares de piano para as crianças do Colégio Bush, de acordo com o site da escola. Por acaso, o vice-diretor da Bush era um tal de Brian Lutz. Lanterglass ligou para o telefone do seu escritório e foi atendida por uma mensagem gravada dizendo que o vice-diretor ouviria os recados durante o verão. Mas, se o assunto fosse urgente, ele poderia ser encontrado no celular, seguido pelo número. Ela ligou da calçada diante de um Starbucks, no fim da rua do Possenti Pride Playground, onde Dorothy tinha aulas de tênis. Lanterglass estava bebendo um café tão gelado que sentiu arrepios quando deu o primeiro gole. Ela estava quase nervosa demais para beber e não precisava da cafeína para acelerá-la. Não havia motivo para achar que Brian Lutz atenderia ao celular, mas ele atendeu no segundo toque, como Lanterglass sabia que ele faria. Ela se apresentou com uma voz baixa e delicada, disse que era do Centre Possenti Digest e perguntou como ele estava passando. Brian Lutz tinha uma voz de barítono com um leve toque agudo. Meu irmão caçula levou um tiro na cara há 2 dias, então acho que não muito bem. E você? Lanterglass não respondeu à pergunta. Em vez disso, falou que sentia muito, que odiava incomodá-lo quando ele atravessava um período de luto. Mas aqui está você, incomodando mesmo assim, respondeu Brian Lutz, e riu. Lanterglass queria contar a ele sobre Coulson. Queria dizer que ela compreendia, que ela mesma estivera na outra ponta daquela situação. Nos dias após a morte de Coulson, os jornalistas acamparam em frente à casa geminada onde Aissa morava com a mãe e esperaram elas saírem. Quando a mãe de Aissa, Grace, levava a filha para a escola pela manhã, os repórteres rodeavam as duas, sacudindo gravadores. Grace agarrava a mão de Aissa e olhava direto para frente, e a única resposta que ela dava era um som, NMNM. Aquele barulho parecia dizer: eu não vejo vocês, eu não escuto vocês, e minha filha também não. Lanterglass sabia agora que sua mãe estava morrendo de medo, temia a atenção, temia ser examinada muito de perto. Grace fora presa 3 vezes. Na verdade, estava grávida de Aissa na segunda passagem pela prisão municipal, e tinha medo de que os repórteres publicassem alguma coisa que pudesse mandá-la de volta para lá. A própria Aissa queria que todo mundo soubesse o que tinha realmente acontecido. Ela achava que deviam contar aos repórteres que Coulson tinha levado um tiro e nem fez nada a não ser pegar um CD idiota. Aissa queria explicar que Coulson deveria ter ido para Londres, conhecer Jane Seymour e participar de Hamlet. Ela queria que todas as pessoas no mundo soubessem. Já não basta o que você perdeu, dissera Grace para a filha. Quer me perder também? Quer que eu seja presa de novo? Você acha que os policiais não vão vir atrás de nós se a gente difamar eles? No fim das contas, Aissa Lanterglass conseguiu contar a história para o mundo. Ela só teve que esperar 15 anos. O Centre Possenti Digest publicou a história de Coulson em 5 partes em uma mesma semana. Essas matérias foram indicadas para um Pulitzer de reportagem local, que era a razão pela qual Lanterglass ainda estava empregada enquanto quase todos os outros repórteres em tempo integral do Digest tinham sido demitidos durante a recessão. Mas Lanterglass não contou para Brian Lutz sobre Coulson porque ela havia prometido a si mesma, havia muito tempo, que jamais usaria a história dele como forma de conseguir uma reportagem. Mesmo quando se perde alguém, na verdade ainda se mantém um relacionamento com aquela pessoa, um relacionamento que precisa ser cuidado como um relacionamento com qualquer amigo ou parente vivo. Coulson era, ainda hoje, alguém com quem Lanterglass se importava e que ela se esforçava para não explorar. Sendo assim, Lanterglass disse: só queria perguntar se há uma foto do Bob que sua família queira compartilhar. Não quero tornar a situação ainda pior do que é. Seu irmão fez algo muito especial.
Quando um monte de gente teria corrido na direção contrária, ele entrou na Devotion Diamonds para tentar ajudar as pessoas. Quero reconhecer a bravura dele quando escrevemos sobre o que aconteceu. Também quero respeitar seus sentimentos e agir de maneira correta em relação à sua família, mas posso desligar agora mesmo se o senhor não quiser lidar com uma jornalista intrometida. Meu contra-cheque não é grande o suficiente para causar sofrimento a uma família de luto. Brian Lutz não falou por um longo momento, e então riu de novo, um som corrosivo e derrotado. Você quer reconhecer a coragem dele? Cara, isso é hilário. Você não sabe como é engraçado. Só conheço uma pessoa que é um covarde maior do que o Bob, e essa pessoa sou eu. Nosso tio nos levou para uma pequena montanha-russa uma vez, um brinquedo para crianças pequenas em uma feira, quando eu tinha 13 anos e Bob, 8, e nós dois choramos o tempo todo. Porra! Havia crianças de 5 anos naquele brinquedo que ficaram envergonhadas por nossa causa. Não sei por que caralhos Bob entrou naquela loja. Não é nada a cara dele. Ele pensou que o tiroteio tivesse acabado, disse Lanterglass. Ele teria que ter tido certeza disso. Porra! Falou Brian Lutz, e quando ele riu de novo, o som pareceu com um soluço. Nós choramos na montanha-russa pequeno zum zum. Eu até mijei um pouquinho na calça. Depois que saímos do brinquedo, nosso tio não conseguia olhar para nós, para nenhum de nós. Ele simplesmente nos levou para casa. Vou te falar uma coisa sobre o meu irmão caçula. O Bob teria morrido antes de entrar em um lugar onde pudesse ser morto. Ele teria morrido, caralho. 9h38. Lanterglass recebeu 2 e-mails em nome de Aliona Lewis, esposa de Roger Lewis. O primeiro veio através do advogado dela, às 9h38. Lanterglass leu a mensagem sentada à mesa na redação ampla e sem divisórias do Digest. Hoje, Aliona Lewis chora a perda de seu amado marido há 21 anos, Roger Lewis, morto em um tiroteio em massa sem sentido no shopping Miracle Falls. Margot e Peter Lewis choram a perda do filho amado. E Senta por sentir chora a perda de um integrante generoso, bem-humorado e dinâmico da comunidade. O e-mail continuava por mais 800 palavras, todas formais e dispensáveis. Aliona e Roger abriram a primeira joalheria em Miami em 1994, frequentavam a Igreja Batista do Próximo Nível, possuíam 3 grifões de Bruxelas, faziam grandes doações para as Paralimpíadas. Flores poderiam ser enviadas para a casa funerária Lawrence. Era uma declaração pública profissional e correta, e não havia nada ali que Lanterglass pudesse citar em uma reportagem. 22h03. O segundo e-mail veio da própria Aliona, meia hora depois de Lanterglass ir para a cama. Mas enquanto ainda estava acordada, deitada embaixo de um lençol e encarando o teto. O celular emitiu um toque, e ela rolou o corpo para dar uma olhada. O endereço de e-mail pessoal de Aliona era alio_lewis_gens@aol.com, e a mensagem era uma única frase. Aposto que ele estava comendo ela. Lanterglass também não viu como poderia citar aquele e-mail em uma reportagem. Capítulo 7. 9 de julho. 5h28. Rashid Asvar não tinha um telefone que constava na lista, não tinha perfil no Twitter nem no Instagram. A conta da sua esposa no Facebook era privada. Ele trabalhava no departamento financeiro da empresa de gás natural Flagler Atlantic, mas a recepcionista se recusou a dar o número de celular para Lanterglass. Se ele quisesse falar com você, com qualquer um de vocês, ele teria ligado, disse a recepcionista em uma voz fina e indignada. Mas ele não ligou porque não quer. Porém, Lanterglass teve outra ideia, e, na manhã de terça-feira, ela acordou Dorothy antes do alvorecer e levou a filha até o carro. Dorothy ainda estava meio adormecida, com os olhos semicerrados enquanto pisava forte na grama encharcada de orvalho. Nesse dia ela usava um gorro branco fofinho com a cara de um urso polar. A menina dormiu no banco de trás do carro, no caminho para a cidade. O centro islâmico ficava no preto e azul, em um prédio baixo e feio de concreto, na frente de um shopping que continha uma lanchonete Honeydale Donuts, um fiador e uma ponta de estoque de sapatos. Os últimos fiéis já estavam entrando para o culto matinal, as mulheres por uma porta lateral no prédio, os homens pelas portas duplas da frente. Muitos eram negros usando dashikis e kufis, embora houvesse alguns médio-orientais entre eles. Lanterglass estacionou na Honeydale e pegou um lugar no balcão perto da janela de onde podia ficar de olho na rua. Dorothy subiu no banco alto ao lado da mãe com uma rosquinha com glacê e uma garrafa grande de leite, mas deu só uma mordida e depois baixou a cabeça. Do lado de fora, o céu tinha uma cor roxo-azulada, e nuvens exibiam um leve tom de dourado. O vento era refrescante, e as palmeiras sacudiam as frondes. Lanterglass estava observando a mesquita havia 10 minutos quando notou um homem magro e esbelto usando um boné preto de beisebol, de braços cruzados no peito encovado, parado junto à porta, do lado de dentro da lanchonete. Ele também observava a rua. Na primeira vez que olhou para ele, Lanterglass notou olheiras sob os olhos injetados. O homem parecia estar desperto há dias.
O que a fez olhar para ele pela segunda vez foram as palavras Eugene Flagler Atlantic bordadas no bolso da camisa de brim azul. Ela deu um beijo no rosto de Dorothy. A filha pareceu não notar, e pulou 3 bancos para a direita, levando a rosquinha e o café, de modo que ficou quase ao lado do cara. Senhor Asvar? Disse Lanterglass delicadamente. Ele estremeceu como se tivesse sido atingido por uma descarga de eletricidade estática e olhou em volta, com olhos arregalados, surpresos e um pouco assustados. Lanterglass quase achou que ele fugiria dela pela porta, mas ele não fez isso, apenas ficou parado ali se segurando com força. Sim? Perguntou o homem, sem sotaque. O senhor não está rezando? Ele olhou espantado para Lanterglass. Quando voltou a falar, não havia raiva nem atitude defensiva, apenas curiosidade. Você é da imprensa? Infelizmente, sim. Sou Asa Lanterglass, do Digest. Estamos tentando entrar em contato, na esperança de que possa compartilhar uma foto conosco, da sua esposa e do bebê. Queríamos fazer o melhor possível para homenageá-los. E o senhor? A sua perda. A perda da sua família. É horrível. Ela pensou que nunca soara tão falsa. O homem olhou espantado para Lanterglass mais uma vez, girou a cabeça e olhou para fora, na direção da mesquita. Eu li a sua reportagem sobre o massacre. Ele não prosseguiu com aquela afirmação. Pareceu não sentir necessidade de acrescentar alguma coisa. Senhor Asvar? O senhor sabe porque sua esposa estava lá naquela manhã. Por minha causa, respondeu o homem, sem olhar para ela. Pedi que ela fosse. Minha chefe, a senhora Oakley, estava se aposentando. Serei promovido ao cargo dela. A Yasmin passou no shopping para comprar alguma coisa que eu pudesse dar para a senhora Oakley na festa. A Yasmin sempre ficava empolgada quando tinha a oportunidade de comprar algo para outra pessoa. Dar presentes era o que ela mais gostava de fazer. Estava doida para o Ibrahim ficar mais velho para darmos presentes para ele no Ei. Você sabe o que é o Ei al-Fitr? Sim, respondeu Lanterglass. É quando acaba o Ramadã. Ele concordou com a cabeça. E você sabe que hoje é o primeiro dia do Ramadã. O homem riu pelo nariz, só que não havia nenhum humor na risada, e acrescentou. É claro que você sabe. Por isso está vigiando a mesquita. Ele não falou aquilo com raiva, como uma acusação. De certa forma, seu tom brando era pior. Lanterglass não sabia como reagir. Ela ainda estava pensando no que dizer quando o sujeito acrescentou. Eu acompanhei a mãe da Yasmin até lá. Ela está dentro da mesquita com as outras mulheres. Ela não sabe que não estou rezando, porque os homens e as mulheres rezam em ambientes diferentes. Você sabe disso? Lanterglass assentiu. O pai da Yasmin não conseguiu levá-la ao culto matinal. Ele está no hospital, em observação. Desmaiou várias vezes desde que soube da notícia. Todos nós estamos preocupadíssimos com ele. Meu sogro colocou uma ponte de safena no ano passado. Ele bateu no peito com o polegar. A Yasmin era a única filha dele. O homem esfregou o externo com a ponta do polegar, massageando o ponto onde a esposa levou o tiro. Ele olhou para o templo com uma expressão vazia e finalmente disse. Você acha que foi porque ela era muçulmana? O quê? Perguntou Lanterglass. Que ela levou o tiro. Que os dois levaram um tiro. Não sei. Talvez a gente nunca saiba. Ótimo, disse ele. Eu não quero saber. Ontem à noite, sonhei que meu filho falou pela primeira vez. Ele disse bolo. Ele disse, bolo. Provavelmente não é uma primeira palavra muito realista. Ainda não sonhei com a Yasmin. Mas também não tenho dormido muito. Você não está comendo a sua rosquinha. Eu odeio essas coisas, falou a repórter afastando a rosquinha. Não sei por que comprei. Uma pena jogá-la fora. O cheiro está ótimo, comentou ele, ao pegar a rosquinha do prato dela sem pedir e dar uma grande mordida, olhando diretamente para Lanterglass. Bolo. Capítulo 8. 10 de julho. 17 horas e 40 minutos. Após a gravação da entrevista para o Telling Stories, Jay Hicks convidou Kelavai para jantar na sua casa. Ele queria que Kelavai conhecesse sua família. Os dois podiam abrir umas cervejas e assistir ao programa quando fosse ao ar às 9. Kelavai não tinha mais nada para fazer. Hicks morava no Boulevard Kiwi. Não era uma mansão. Não havia chafariz na frente, nenhum muro de estuque cercando a propriedade nem piscina. Mas era muito bacana mesmo assim. Uma casa grande estilo colonial com telhas espanholas vermelhas e um pátio enorme de conchas brancas britadas. A escada de entrada era ladeada por um par de estátuas de carpa em cobre verde do tamanho de um corgi. Por dentro, a residência parecia um restaurante Tex-Mex, com laços e crânios de boi descoloridos montados nas paredes. Também estava cheia de gente, com moças esguias usando botas de couro decorado e saias de brim, e bandos de crianças pequenas que corriam de um cômodo para o outro. De início, Kelavai achou que Hicks devia ter decidido dar uma festa e convidado metade da vizinhança.
Ele estava ali havia quase uma hora até que foi se dando conta aos poucos de que as meninas com cabelo dourado eram suas filhas e as crianças pequenas eram seus netos. Eles se enfiaram em um sofá do tamanho de um Cadillac, com estampa tribal, diante de uma televisão tão grande quanto o capô de um Cadillac. Já havia um balde grande de aço cheio de gelo e coronas na mesinha de centro, ao lado de um pires com sal e uma tigela com limões cortados. Hickles pegou uma cerveja com uma das mãos. Com a outra, agarrou pela cintura uma mulher alta e de pernas longas, usando uma calça jeans Wranglers tão justa que era quase obsceno. À primeira vista, Kelavai pensou que Hickles estivesse alisando a bunda de uma de suas filhas. Olhando melhor, ele percebeu que a mulher ao lado de Hickles devia ter uns 60 anos, com maquiagem pesada cobrindo as rugas finas nos cantos da boca e dos olhos, e o amarelo do cabelo com certeza era pintado. Ela tinha a beleza bronzeada de alguém como Christie Brinkley, de alguém que sempre foi bonita e sempre seria, que era bonita quase que por hábito. É senhor Kelavai? Perguntou ela. O delegado Kelavai. Hickles deu um tapa no traseiro dela com a mão, e a esposa se levantou com um pulo, rindo e alisando a própria bunda. Calada, mulher. Você sempre estraga tudo. Estragar os planos dos homens é a obra da minha vida, disse ela, e foi embora, rebolando os quadris de forma meio provocadora. Ou talvez ela andasse assim mesmo. Quando a mulher saiu, Kelavai olhou para Hickles e perguntou. Delegado, os olhos de Hickles reluziram, úmidos com emoção. Isso era para ser surpresa. Vamos torná-lo delegado honorário no mês que vem. Vamos te dar a chave da cidade também. Cerimônia grande. Quando anunciarmos, tente fingir que não sabia de nada. Vou ter o meu próprio distintivo. Pode apostar, porra, falou Hickles, soltando uma gargalhada rouca e ébria. O que me faz perguntar? Por que você não é um delegado de verdade? Eu me inscrevi. Você não me aceitou. Eu. Hickles colocou a mão no peito e arregalou os olhos, sem acreditar. Bem, o departamento, de qualquer forma. Você não serviu no Iraque? E não aceitamos você? Por quê? Uma vaga, 50 inscritos, e fiquei devendo no quesito melanina. Hickles concordou com a cabeça, triste. É sempre a mesma história. Porém, por mais que a pessoa tente mostrar que se importa com a diversidade, nunca é suficiente. Você leu aquela reportagem de sucesso publicada no Digest sobre o estudante de teatro? Não. Há 20 anos, houve um alerta geral para um afro-americano imbecil armado com uma faca, que tinha esfaqueado um casal branco e roubado o Miata deles e uma bolsa Hermes cheia de dinheiro. A mulher morreu. O marido sobreviveu. A polícia rastreou o Miata até um estacionamento no preto e azul e viu um cara que batia com a descrição saindo do local, com uma faca na mão e uma bolsa no ombro. Os agentes mandaram ele deitar no chão. O cara saiu correndo em vez disso. Ele fez a curva em um pequeno shopping center. Depois mudou de ideia e voltou. Ao fazer a curva, os agentes deram de cara com ele. Os policiais pensaram que ele estava avançando e um deles meteu fogo no rabo preto dele. Bem, acontece que, na verdade, ele não estava segurando uma faca. Era um CD. A bolsa Hermes no ombro. Era uma mochila da Pequena Sereia que ele estava carregando para a prima. O cara era um malandro de 17 anos que fazia teatro e estava tentando entrar na Escola de Arte Dramática de Londres. Ele correu porque estava perambulando por aí abrindo carros, pegando coisas, furtos menores. Basicamente, morreu por consciência pesada. Na sua cabeça, Kelavai atirou de novo na muçulmana. Pensar na mulher o deixava furioso, tentando entender por que a vagabunda ficou de pé, por que não continuou parada. Ele odiava a mulher por tê-lo obrigado a atirar nela. A adrenalina vai a mil, disse Kelavai. Está escuro. Você sabe que o cara que está caçando já meteu a faca em algumas pessoas e é maluco. Não vejo como é possível culpar os policiais por atirar. Você não vê, e um júri de pronunciamento não viu. Mas foi um escândalo e um sofrimento. O policial que atirou no moleque desenvolveu um sério problema com álcool e drogas, pobre coitado. E mais tarde teve que ser demitido por violência doméstica. Enfim, a prima da mochila da Pequena Sereia testemunhou o tiro. 15 anos depois, ela trabalha no Center for Digest e escreve a porra de uma grande denúncia sobre o caso. Tudo sobre o racismo sistêmico na força policial da Flórida e a tendência automática de proteger agentes que abusam do distintivo. Tive uma reunião com ela, dei uma entrevista, disse todas as coisas que precisava dizer. Eu me gabei sobre contratação de minorias, falei que 1993 era literalmente outro século, afirmei que era nosso dever garantir que a comunidade negra nos enxergasse como aliados, não como uma força de ocupação. Fiz questão que só houvesse rostos negros nas mesas dos datilógrafos quando a levei ao meu gabinete. Até coloquei o cara da informática na mesa de um detetive. Mandei o cara que limpa as janelas sentar em outra mesa. Estava tão preto ali dentro que dava para imaginar que ela tinha entrado em um show do Luther Vandross em vez de em uma delegacia. Quando se dá uma entrevista como essa, a pessoa tem duas escolhas. Ou diz o que eles querem que a pessoa diga, ou é difamada pela imprensa por cometer um crime de pensamento. Eu não gostei de fazer aquilo, mas sobrevivi. É melhor se lembrar disso quando ela falar com você.
O que quer dizer, quando ela falar comigo, ela está na sua cola agora, parceiro. Aissa Lanterglass, a garota que escreveu a reportagem sobre o estudante de teatro morto e que fez meu departamento inteiro parecer com uma divisão da KKK. O jornal colocou a Lanterglass para cobrir o caso do shopping. É melhor ficar de olho nela. Kelavai. Ela odeia brancos. Kelavai tomou um gole da corona e pensou sobre o assunto. Eles chegaram a pegar o cara que esfaqueou o casal? Perguntou ele por fim. O preto armado com faca? Hickley sacudiu a cabeça com pesar. Nunca existiu um preto armado com faca. Na verdade, o marido tinha uma namorada. Ele assassinou a esposa, depois mandou a namorada esfaqueá-lo algumas vezes para parecer que também fora atacado. Aí mandou ela levar o Miata embora e estacioná-lo no preto e azul. Nós vimos a namorada em uma câmera de segurança abandonando o carro no estacionamento. Ele suspirou. Merda, eu queria que a gente tivesse mais imagens de câmeras de segurança do que aconteceu na Devotion Diamonds. Nós vimos a atiradora entrando, mas nada do que aconteceu lá dentro. Eu queria que tivéssemos mais imagens. Sei com certeza que o Telling Stories gostaria muito de ter. Então vocês não conseguiram pegar as imagens do computador do Roger Lewis. As imagens das câmeras de segurança da Devotion Diamonds iam para o grande iMac do escritório de Lewis. E, em algum momento, o computador havia caído da mesa. Kelavai tinha se certificado que ele não poderia ser religado, dando 1 ou 2 pisões em cima dele com o coturno. Hicks abanou a mão em um gesto que parecia dizer talvez sim, talvez não. Os caras da informática acham que há uma chance de recuperar o disco rígido, mas só acredito vendo. Ele tomou um gole da cerveja e disse: talvez, se conseguirmos, o Telling Stories queira a gente de novo no ar. Se os caras da informática resgatassem o disco rígido, as imagens mostrariam Kelavai metendo uma bala em um bebê de 6 meses e sua mãe, depois usando a arma de Becky Colbert para matar Bob Lutz. Kelavai torcia para que, se algo assim acontecesse, ele já tivesse outra arma até lá. Ele podia se imaginar sentado bem calmamente na privada do banheiro da suíte, enfiando o cano curto de 1.38 no céu da boca, enquanto os policiais berravam no quarto ao lado. Ele era capaz disso. Sabia que era capaz de engolir uma bala. Melhor morrer assim do que viver a vida sendo debochado pelos tabloides, odiado pela opinião pública e separado do filho. Isso sem contar o que aconteceria com ele se acabasse na prisão. A ideia de sentar em uma privada trouxe à mente outra coisa, e ele disse: quando você acha que vou poder voltar ao shopping? Gostaria de buscar algumas coisas minhas. E talvez, sei lá, dar uma volta na cena do crime. Deixe passar uma semana. Após a reabertura, daremos uma volta juntos na cena do crime, se quiser. Eu mesmo gostaria disso. Vê-la mais uma vez, pelos seus olhos. Kelavai se perguntou se Hicks ia querer se mudar para a casa dele, se deveria comprar beliches. Quando Kelavai olhou em volta, uma mulher nota 10 estava parada diante dele. Uma loura que deveria ter no mínimo 1,80 metros, usando uma saia lápis com estampa floral, uma blusa lisa e branca de seda e chapéu de cowboy feito de palha. Ela segurava as mãos de 2 crianças pequenas, uma de cada lado. Uma delas era uma menina gorda bem feia com um nariz arrebitado de porco, com uma camisa rosa da Hannah Montana deixando à mostra a barriga proeminente. O menino parecia uma versão mínima de Jay Hicks, um lourinho claro com olhos azuis estreitos e uma expressão teimosa e obstinada no rosto. A mãe era tão alta que as crianças tinham que esticar os braços para cima para alcançar a mão dela. Senhor Kelavai, disse a mulher nota 10. Eu sou Marianne Winslow, filha do Jay. E meus filhos gostariam de dizer uma coisa para o senhor. Obrigado, recitaram as crianças em uníssono. Pelo quê? Falou Marianne, puxando um braço e depois o outro. Por salvar as nossas vidas, falou a menina com feições porcinas, que depois começou a limpar o nariz com o dedo. Por atirar no bandido, falou o menino. Eles estavam no shopping, explicou Hicks, virando a cabeça e dando um olhar marejado de admiração e gratidão para Kelavai. As balas voaram a menos de 100 metros de distância dos meus netos. Eles estavam no carrossel. Ai, pai, disse Marianne. A gente nem entrou. Nós íamos andar no carrossel, mas quando chegamos à porta, o segurança mandou a gente de volta para o carro. Já estava tudo acabado àquela hora. Nós perdemos a ação por questão de 10 minutos. Mas foi pela graça de Deus, falou Hicks para Kelavai, e ergueu a garrafa. Eles brindaram com as long necks. Com o que o senhor atirou nela? Perguntou o menininho para Kelavai. Marianne puxou o braço do filho. Merritt, que falta de educação. Um Ruger Federal calibre .327, respondeu Kelavai. Você entende de armas? Eu tô com uma Browning Buckmark calibre .22. Merritt, você não tá com uma Browning Buckmark? Tô sim. Você tem uma Browning Buckmark, falou Marianne, rolando os olhos para a indiferença vergonhosa do filho em relação à gramática correta. Você gosta de armas? Perguntou Kelavai se debruçando à frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Merritt concordou com a cabeça. Eu tenho um filho que é só um pouco mais novo que você. Ele também gosta.
Às vezes, a gente vai pescar junto, e depois caminhamos pela praia procurando garrafas para atirar nelas. Uma vez, encontramos um par de botas velhas e fedidas e demos tiros nelas. A gente estava tentando fazer elas dançarem. Vocês conseguiram? Perguntou Merritt. Kelavai balançou a cabeça. Não, só derrubamos as botas. Merritt encarou Kelavai com os olhos muito azuis por outro momento, como se estivesse em um transe. Depois levantou a cabeça e olhou para a mãe. Posso ir jogar Xbox agora? Merritt Winslow. Que falta de educação. Tudo bem. Velhos são chatos, falou Kelavai. Meu próprio filho me disse isso uma vez. Marianne Winslow balbuciou, muito obrigada, e levou as crianças embora, ainda segurando seus braços acima de suas cabeças de maneira que os filhos tiveram que pular e correr para ficar de pé. Hickley suspirou e se recostou no sofá. Ele estava olhando distraído para a TV quando disse, eu estava para te perguntar sobre a arma. Perguntou Kelavai, sentindo um arrepio na nuca. É que fiz uma pesquisa, e você não tem nenhuma arma registrada no seu nome neste estado. Hickley coçou uma sobrancelha e não olhou para ele. Isso pode ser um problema, sabe? Está registrada em nome da Falcon Security. A arma é deles. Você quer que eu veja se consigo pedir para alguém encontrar o documento? Eles são do Texas. Ela pode estar registrada lá ou talvez. Mas Hickley não se importou e não estava escutando. Ele deu um tapa no ombro de Kelavai por empolgação e se debruçou à frente. Na TV, passava uma tomada do shopping Miracle Falls, com a entrada bloqueada por uma viatura policial. É o novo padrão no país. Entoou uma grave voz masculina. Você conhece a história. Uma funcionária insatisfeita entra no local de trabalho com uma arma e o coração cheio de maldade e começa a atirar. Mas o que aconteceu a seguir, neste shopping center em St. Pocenti, Flórida, vai surpreender e inspirar você. Lá vamos nós, disse Hickley. Quer saber, rapaz? Eu gosto de me ver na TV. Ei, você recebeu uma ligação do pessoal do Bill O'Reilly? Sim. E do 2020? Vamos fazer os dois também? Acho que sim. Ótimo, falou Hickley e suspirou. Tem dias em que penso sobre ser morto no cumprimento do dever, e sabe o que me atormenta? A ideia de que vou perder toda aquela cobertura gentil e emocionante quando tiver morrido. E se você morrer na própria cama aos 75 anos após uma foda matinal? Prefiro levar um tiro, respondeu Hickley, que tomou outro gole da cerveja. Prefiro morrer como uma lenda, mas duvido que terei essa sorte. Vou manter os dedos cruzados por você, disse Kelavai. Capítulo 9. 11 de julho. 10 horas. Quando Jay Hickley contou para Kelavai que uma vez encheu a delegacia com rostos negros para deixar uma jornalista negra à vontade, ele estava exagerando. Na verdade, não colocou o lavador de janelas em uma mesa e mandou ele fingir que era detetive. O lavador de janelas era cambojano e nem trabalhou naquele dia. Mas era verdade que Shane Wolf, especialista em informática da Atlantic Datatrail, estivera na delegacia na manhã que Lanterglai chegou para entrevistar o comandante Hickley sobre a morte trágica de um jovem negro desarmado em 1993 pelas mãos da polícia. Shane costumava ir até o departamento de polícia de St. Pocenti 2 ou 3 vezes por semana para recuperar a rede da delegacia, que ainda estava rodando o Windows XP. E também era verdade que Hickley colocou Shane na mesa vazia de um detetive, perto da porta de entrada, para que Asa Lanterglais visse um negro engravatado assim que entrasse. Na ocasião, Lanterglais cumprimentou Wolf com a cabeça e ele respondeu levemente com o mesmo gesto, e, a partir daquele momento, ambos se ignoraram deliberadamente. Ela o reconheceu de imediato, é claro, e teria reconhecido mesmo se ele não cuidasse dos computadores do Digest também. Wolf e Coulson tinham frequentado a escola juntos, namoraram algumas das mesmas garotas, mas não teria servido de nada demonstrar que o reconhecia. Por ironia do destino, os serviços frequentes de Shane Wolf para a polícia de St. Pocenti eram os que pagavam mais. Primeiro, ele recebia da polícia, e depois recebia de Asa, caso descobrisse algo que ela pudesse usar. Na quinta-feira, Wolf apareceu no Digest quando Asa estava terminando os exercícios matinais. Ela estava subindo as escadas, 2 lances para cima e depois para baixo, 48 degraus em um circuito completo. Asa escondia seus pesos na sombra embaixo da escada. Não tinha espaço para eles no apartamento de 4 cômodos em que morava com Dorothy, e Tim Shane não se importava. Quantas vezes você sobe e desce? Perguntou Shane, e sua voz ecoou no vão de concreto da escada. Ela desceu até o pé da escada. Repito 50 vezes. Quase acabando. Faltam 5. Você está chorando? Shane Wolf estava apoiado na porta de metal aberta que dava para o estacionamento. Ele não parecia um nerd de informática. Talvez pesasse uns 100 quilos, tinha 1,90 metros de altura e um pescoço tão grosso quanto a cabeça. Seus olhos estavam injetados, lacrimejantes e trágicos. É a fumaça. Passei de carro por uma nuvem grande vindo para cá.
Nunca tinha usado limpador de para-brisa para afastar fagulhas antes. Fui chamado na delegacia ontem para limpar os discos rígidos da Divisão de Repressão ao Narcotráfico e Pornografia Infantil. Uma vez por semana, eles procuram pornografia online e encontram vírus russos. Enfim, quando estava lá, vi o relatório de balística do lance do shopping. Ela começou a subir correndo as escadas de novo. As panturrilhas latejavam. Segura aí. Já volto. Ei, falou ele. Isso faz bem para os glúteos. Todos esses degraus. Deve fazer. Aissa hesitou. Quase tropeçou. Continuou subindo e não respondeu. Tim Shen estava esperando por ela no topo da escada. Ele abriu a porta corta-fogo da redação do Digest e ficou sentado no patamar, encostado na porta, com o velho MacBook de Aissa no colo. Estava editando a reportagem dela. Tenho que cortar esses 2 últimos parágrafos, informou ele, de forma meio distante e distraída. Você estourou o limite em 500 palavras, e essa parte não é importante. O diabo que estourei o limite em 500 palavras. Ela diminuiu o passo no patamar, colocou as mãos nos joelhos e respirou fundo. Lanterglass virou o pescoço para ver o que o editor estava cortando. Ah, Tim, não corte isso. Porque você cortaria isso. Você faz parecer que o Kelavai foi expulso do exército. Ele não foi expulso. Serviu o país durante uma missão completa no Iraque, depois voltou para casa e deteve um tiroteio em massa. Ele sofreu um afastamento administrativo. Isso é expulsão. Você não tem coisas terríveis para fazer com o seu corpo? Perguntou Tim. Cruzes, disse ela, e desceu correndo os degraus. Wolf observou a aproximação com os olhos vermelhos lacrimejando. Ele parecia um parente de luto à beira de uma cova. Muito bem, falou Lanterglass. Passe para mim. Fontes próximas à investigação disseram que Becky Colbert atirou em Roger Lewis 3 vezes com um Magnum .357. A primeira bala acertou o peito quando ele estava voltado para ela. Roger Lewis se virou para correr, e Becky Colbert o atingiu nas costas e na nádega esquerda. A essa altura, ela provavelmente tentou sair do escritório e foi surpreendida pela senhora Asvar. Pelo que parece, Becky Colbert ceifou o bebê Yasmin com um único tiro, bem no centro de massa. Ceifou? Que jeito velho testamento de dizer, falou ela. Talvez você devesse ser escritor. Pouco depois que Colbert matou os Asvar, o Sr. Kelavai entrou na Devotion Diamonds. Ela recuou para o interior do escritório. Eles trocaram palavras. Bum, bum. Ele dispara 2 tiros. Um errou. O outro acertou Colbert no pulmão esquerdo. Ela caiu, e Kelavai se voltou para ajudar a Sra. Asvar. Bob Lutz entrou e se aproximou da atiradora para ver se ela ainda estava viva. Infelizmente para ele, ela estava. Becky Colbert atirou em Lutz bem no meio dos olhos, com precisão militar. Naquele momento, Kelavai a desarmou, mas tudo já estava basicamente encerrado, de qualquer forma. Ela sangrou até a morte pouco depois de os socorristas chegarem ao local. Lanterglass estava subindo correndo a escada de novo e sem muito fôlego para responder. Ela subiu 24 degraus até onde o editor estava sentado no patamar de concreto. Já acabou? Perguntou Tim Shen. Estou ficando cansado só de assistir. Por que você está cortando a parte sobre o serviço militar dele? Disse ela. O editor leu o artigo para Lanterglass. Kelavai pode ter perdido sua chance de obter uma distinção heroica no Iraque. Sua missão foi turbulenta e sua baixa foi desonrosa, mas depois dos acontecimentos do Miracle Falls, ele enfim ficará famoso pelos serviços prestados. Por que você escreveu uma coisa dessas? O histórico dele no exército uma década atrás não é relevante. Você pegou uma história edificante e bem satisfatória e enfiou esse final maldoso estranho. Maldoso, eu diria digno de uma vaca recalcada, mas não é politicamente correto. Ele foi dispensado do exército por uso excessivo de força. Ele costumava sacar a pistola em situações que não apresentavam perigo e uma vez socou um prisioneiro algemado. Deu uma olhada no histórico. Esse cara não é um herói de guerra, independente de como eles tenham feito parecer no Telling Stories ontem à noite. Só por curiosidade, disse Tim Shen. Esse cara que o Kelavai socou, quando ele era militar, o prisioneiro algemado. Ele era negro. Ai, puta que o pariu, falou Lanterglass, que voltou a descer correndo a escada até Wolf. Wolf passou um lenço branco no canto dos olhos. Eu posso te ensinar uns exercícios bons de alongamento. Para quê? Perguntou ela. Para os glúteos. É melhor alongá-los antes de abusar deles desse jeito. Lanterglass diminuiu o ritmo ao se aproximar do pé da escada. Você disse uma coisa curiosa agora há pouco. Falou. Pelo que parece, Becky Colbert ceifou o bebê Yasmin com um único tiro. É, e você me zoou. Não, calma aí. O que você quer dizer com pelo que parece? Ele passou o lenço embaixo dos olhos. Essa é a única teoria que se encaixa nos fatos. Ainda estão procurando a bala. Ela trespassou um espelho e a parede de gesso atrás dele e desapareceu nas entranhas do Shopping Miracle Falls. Ceifou. Entranhas. Glúteos. Você está cheio de palavras interessantes, Shane. Posso dar uma sugestão? Ela recomeçou a subir a escada correndo.
Qual? Admirar verbalmente os glúteos de uma mulher não é a maneira certa de convidá-la para sair. Elogie a risada dela. Lanterglass estava 20 degraus acima quando Wolf gritou para ela. Você teria que rir para mim para eu elogiar a sua risada. Eu trabalho com o que tenho. Shane continuava sentado lá no topo da escada. Tá certo, disse Lanterglass. Quando era militar, Kelava algemou um soldado negro na frente da namorada do rapaz e depois o socou. E no ano passado, Kelava apontou uma arma contra um adolescente negro que ele achou que estava roubando o shopping. Na verdade, o moleque era um funcionário sem uniforme que estava transportando mercadorias de uma loja para outra. E o que importa aqui não é o fato de ambos serem negros. O que importa é que Kelava tem histórico de bancar o Rambo, usando violência sem pensar. Não tem nada no artigo sobre ele acossar funcionários. Ela deu uma corridinha sem sair do lugar na frente do editor. Não. Minha fonte pediu para não publicar essa história. A questão é que não seria a pior coisa para este jornal ao menos sugerir a possibilidade de Randall Kelava ter predisposição a usar força excessiva. Só por precaução, caso a polícia recupere as imagens das câmeras de segurança no IMEC que foi convenientemente destruído e a gente descubra que ele atirou em Becky Colbert quando ela estava tentando se render. Do mesmo jeito que Coulson levou um tiro. Lanterglass interrompeu a corridinha, colocou as mãos nos joelhos e baixou a cabeça. Quando inspirou, parecia que havia um cacto no peito no lugar do coração, com os espinhos fustigando os pulmões. Cacete, disse ela. Que golpe baixo do caralho. Tim. É mesmo, falou ele calmamente. Você ouve uma história sobre o Randall Kelava acossando um moleque negro. Ouve que ele atacou um soldado negro no exército. Agora ele é um herói e recebe abraços de Jay Hicks na TV, que o chama de pessoa do bem com uma arma. Se a história do Kelava desmoronar, você pode humilhar os dois. Pode abater os dois com um tiro só. Não, Tim. Palavras não são balas. Quando Yasmin Asvar e o bebê dela caíram no chão, aquilo foram duas pessoas abatidas com um tiro só. Tim Shen apertou duas teclas com vigor e convicção. Uma delas era delete. Me deu um motivo para arrasar com o histórico militar dele e nós colocaremos na próxima reportagem. Mas suas questões pessoais não são motivo. Ela ficou surpresa com a pontada súbita de dor aguda no estômago. As palavras vai se fuder estavam nos lábios, mas Lanterglass não as disse. Também estavam isso é injusto pra caralho. Tim, mas ela também não as falou. Lanterglass se virou e desceu correndo os degraus, porque o pensamento em sua mente era de que não era injusto de maneira nenhuma. E talvez se corresse rápido o suficiente, ela conseguiria deixar a vergonha para trás, no patamar de cima com seu amigo e editor. Quando Lanterglass chegou ao pé da escada, Shane Wolf comentou. A fumaça está te incomodando também, hein? O quê? Seus olhos. Respondeu ele e apontou. Você está chorando. Quero meu lenço. Obrigada. Ela tomou o lenço das mãos dele e enxugou o rosto. Eu conheço um bar muito legal no terraço de um prédio, disse Wolf. Fica no 5º andar. Posso pegar o elevador e você sobe correndo. E a gente se encontra lá em cima para tomar uma cerveja. Seria um ótimo exercício. É difícil sair quando se tem uma filha de 8 anos, falou Lanterglass. Eu posso pagar você pelo relatório de balística ou posso pagar uma babá, mas não posso pagar os dois. O relatório é por minha conta, então. As cervejas também. Ela deu um soco delicado no peito dele. E se virou. E voltou a subir a escada. É muita gentileza, Shane, mas não quero tirar vantagem. E pare de olhar para os meus glúteos. Lanterglass subiu 12 degraus. E aí parou e olhou para trás. Shane Wolf estava encostado na porta aberta para o estacionamento, cobrindo os olhos para evitar olhar para os glúteos dela. Então, espera aí, disse Lanterglass para ele. Ela parou de correr e ficou parada com os punhos cerrados na cintura. 4 tiros quando ela matou Lewis e os Asvar. Uma pausa. Depois mais 2 quando Kelava entra na loja e atira nela. Outra pausa. Então mais um. Quando Becky Colbert executa Bob Lutz. 7 tiros em... Quanto? 5 minutos? Por aí, respondeu ele. Falou ela, ao se virar para continuar subindo. Quando Lanterglass chegou ao topo da escada, Tim Shen ainda estava sentado lá, encostado na porta corta-fogo aberta, segurando o laptop dela. Quero pedir desculpas, disse ele, pelo que falei agora há pouco. Não se desculpe, respirou ela. Apenas coloque o texto de volta. Shen suspirou fundo. Não consigo pensar em um único bom motivo para sequer considerar difamar o cara. Que tal esse? Disse Lanterglass. A polícia diz que Colbert atirou 4 vezes, 3 em Rob Lewis, uma em Yasmin e no bebê. 1 minuto depois, Kelava entra na loja e dispara 2 vezes, acerta uma vez, erra outra. Finalmente, cerca de 1 minuto depois disso, ocorre o último tiro, que mata Bob Lutz. É isso que o relatório da perícia diz. Certo, mas há uma testemunha ocular, na verdade uma testemunha auditiva, que ouviu tudo. E ele disse que foram 3 tiros, uma pausa, depois 2, uma pausa, e depois mais 2. E daí?
Sua testemunha auditiva estava morrendo de medo e confundiu as coisas. Acontece o tempo todo. Ele estava mandando mensagens de texto para a namorada. Ele escreveu para ela a cada rajada de fogo. Ele tem certeza. 3, 2, 2. Não 4, 2, 1. Eu não tenho ideia do que isso significa. Significa que houve outro tiro após aquele que matou Bob Lutz. Explique isso. Tim Shen não conseguiu explicar. Ele ficou ali sentado, batendo com o dedo na borda do laptop. A sua testemunha auditiva te mostrou as mensagens, provando que ele ouviu o que diz que ouviu e quando ouviu. Você viu o registro da hora dos envios? Não, admitiu Lanterglass. Precisava pegar a Dorothy na aula de tênis. Não tive a chance de olhar as mensagens. Mas tenho certeza de que ele me mostraria se eu pedisse. Tim concordou com a cabeça e falou, certo. Bem, isso pode ser interessante. Mas não entendo o que isso tem a ver com o histórico militar de merda do Randall Kelavai. Nada. Então por que difamar o serviço militar dele? Mesmo por alto. Para foder com ele e ver o que acontece. Dá para descobrir muita coisa sobre uma pessoa fodendo com ela. Você aprendeu isso na faculdade de jornalismo, Aissa? Não na faculdade de jornalismo, irmão, respondeu ela. Na faculdade das ruas. Capítulo 10. 12 de junho. 18 horas e 3 minutos. Eles gravaram a participação em The O'Reilly Factor no mesmo estúdio de TV local que usaram para o Telling Stories e o 2020. Quando Hicks e Kelavai saíram para a noite quente e esfumaçada, Aissa Lanterglass estava à espera deles. Ei, pessoal, chamou ela. O que vocês acham de dar 10 minutos para o jornal local? Ou eu preciso ter um programa de TV para vocês falarem comigo? Lanterglass sorriu para mostrar os dentes muito brancos, zoando com eles como se fosse do grupinho de amigos. Ela estava elegante e em forma, usando calça jeans e regata preta, com sandálias de tiras. Trouxera a filha com ela, o que foi uma manipulação barata na opinião de Kelavai. A menininha estava sentada no capô do Passat mais ferrado do mundo. A filha da jornalista usava um gorro de crochê com a cara de um gato, com orelhas cinzentas em pé. Ela ignorava os adultos enquanto folheava as páginas de um livro ilustrado. Jay Hicks deu um sorriso radiante, e as rugas ficaram mais acentuadas no rosto marcado. Ele puxou o cinto para cima. Aissa, recebi sua mensagem de voz. Retornar a ligação está no topo da minha lista de coisas para fazer há uns 3 dias. Você quer que a minha secretária ligue para você, para agendar alguma coisa? Que ótimo, disse ela. Se pudesse me dar 10 minutos neste momento, e depois a gente continuasse em alguns dias com uma entrevista mais longa, seria perfeito. Hicks deu uma olhadela para Kelavai. É melhor a gente dar a ela esses 10 minutos. Tenho medo de tentar entrar na picape e ela pular em cima de mim e me derrubar. Kelavai teve dificuldade em encará-la diretamente. Por dentro, ele estava quente, enojado e furioso. Logo de manhã, Kelavai tinha ouvido tudo sobre o artigo dela detonando seu tempo de serviço militar. O texto fora discutido nos noticiários matinais. Surgiram novidades sobre Randy Kelavai, o herói do tiroteio da semana passada no Miracle Falls, dissera o rapaz do noticiário, um moleque que tinha a aparência de quem deveria estar empacotando compras e não falando na TV. O Center por Sentir Gest informou hoje que o Sr. Kelavai foi afastado do serviço militar em 2003 após repetidas acusações de uso excessivo de força enquanto serviu como militar. Ativistas pelo desarmamento já se aproveitaram da reportagem para argumentar que Kelavai agravou a situação ao entrar com uma arma carregada. Mais tarde, Kelavai encontrou um exemplar amassado do digeste no camarim do estúdio de TV e leu o artigo. Não havia nenhuma novidade na reportagem inteira até os 2 últimos parágrafos, em que fizeram com que ele parecesse um torturador de terceiro mundo em vez de um soldado. Colocaram uma fotografia do tamanho de um selo de Aissa Lanterglass ao lado do artigo, sorrindo da mesma maneira como sorria agora. A primeira coisa que Kelavai pensou foi que George ouviria toda aquela história. Holly havia mandado um e-mail alguns dias antes dizendo que, agora, o menino nunca perdia o noticiário local. Assistia ao jornal matinal antes de ir para a escola e ao jornal noturno durante o jantar, para ver se iam falar do pai naquele dia. George ouviria que o exército expulsou o pai porque ele não conseguia controlar seu temperamento. George ouviria que o pai não era bom o bastante para servir ao país. Foi um sacrifício para Kelavai manter a compostura durante a gravação do programa de Bill O'Reilly. O estacionamento na frente do estúdio local era uma área extensa de asfalto novinho em folha, macio no calor persistente do dia. O sol ainda estava alto, mas era impossível vê-lo. O horizonte estava tomado por uma nuvem ocre de fumaça. Lanterglass segurou o telefone para gravar a conversa, metendo o aparelho em Kelavai como se fosse uma faca. Senhor Kelavai, já faz quase uma semana desde o tiroteio. Acho que a maioria dos nossos leitores quer saber. Como vai o senhor? Vou bem. Sem problemas para dormir. Pronto para voltar ao trabalho. Quando o senhor acha que isso vai acontecer? O shopping reabre amanhã. Estarei lá para o primeiro turno.
Isso que é dedicação. Chama-se ética profissional, disse ele. Estou curiosa para saber se o senhor teve a oportunidade de falar com as famílias das vítimas. O senhor esteve em contato com o senhor Asvar, o marido de Yasmin, ou os pais de Bob Lutz. Por que eu faria isso? Para pedir desculpas por não ter salvado os seus entes queridos, falou ele, com um pouco de irritação. Jay Hickless deu um tapinha no ombro dele. Vai chegar a hora de entrar em contato com eles. Talvez depois de terem a oportunidade de começar o processo de recuperação, e após o Sr. Kelavai ter a chance de se recuperar também. Kelavai achou que havia uma espécie de advertência na forma como Hickless estava tocando nele, como um cachorro. Calma, garoto. Ele deu de ombros para que Hickless parasse de fazer aquilo. Tenho certeza de que, depois de tudo que o senhor passou, sua própria família tem sido uma fonte de força, falou Lanterglass. O senhor tem um filho, não é? Sim. E ele mora com a mãe. Em que endereço? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua situação familiar. Soube que o senhor é separado. Está se divorciando. Verifiquei os registros municipais. Verificou? É? Procurando algum podre. Quem lhe mandou começar a xeretar sobre a separação? A menina, sentada no capô do carro, ergueu o queixo e olhou para eles, com a atenção atraída pela voz alterada de Kelavai. Ninguém. Sempre falamos com a família depois de um caso como esse. Não desta vez. Fique longe da minha esposa e do meu filho. Mãe, chamou a menininha sentada no Passat, com a voz lamurienta e inquieta. Lanterglass lançou um olhar para trás na direção da filha e acenou. Só mais um minuto, Dorothy. Ela voltou a encarar Kelavai, sorrindo com uma expressão meio perplexa, e disse baixinho. Ei, somos todos amigos aqui. Não vamos perturbar minha filha com muita gritaria. Você se preocupou em perturbar o meu filho quando difamou meu registro militar no artigo de hoje de manhã. Essa ideia passou pela sua cabeça. Hickless não estava mais sorrindo. Ele deu um tapinha no ombro de Kelavai e disse, calma, agora. Calma. O Rand tem andado sob muita pressão. Aisa, vou lhe pedir para demonstrar alguma consideração e pegar leve com ele. Lanterglass concordou com a cabeça e deu um passo para trás. Ela também não estava mais sorrindo. Está certo. Desculpe. Eu sei que foi uma semana cansativa. Jay, peça para o seu gabinete me ligar. Quero agendar uma conversa sobre a reação da polícia. Farei isso, disse Hickless, que agora estava segurando Kelavai pelo braço, logo acima do cotovelo, e começou a conduzi-lo na direção da picape. Ah, sim, falou Lanterglass. Mais uma coisa, enquanto estou com vocês. O departamento de segurança do Shopping Miracle Falls não tem armas. A arma de fogo era sua. Kelavai reconheceu a armadilha ao ouvi-la. Sabia que a mulher queria que ele admitisse oficialmente que possuía uma arma de fogo, o que ia contra a ação cautelar de afastamento. Você não gostaria que ela fosse? O estômago dele doeu como se fosse câncer. Quando os dois homens saíram de carro do estacionamento, eles passaram por Lanterglass, sentada no capô do Passat, massageando as costas da filha e observando a picape com olhos franzidos, especulando. Hickless arrancou tão rápido que os pneus traseiros cuspiram brita. Ele acelerou para o norte da rodovia, na direção de Saint Pocenti. Que diabo foi aquilo tudo, parceiro? Perguntou Hickless. Pela primeira vez, ele soou tenso e um pouco zangado. Meu filho assiste aos jornais da manhã, do meio-dia e da noite para ouvir as últimas notícias sobre o pai. Ela fez parecer que eu saí do exército em desgraça, e ele vai ouvir isso. Ele também vai ouvir que você vai se tornar delegado especial muito em breve. A Lanterglass é uma repórter qualquer de um jornal local qualquer. A maioria das coisas que ela escreve está lá para ocupar espaço entre propagandas e anúncios de casamentos. Mas, se criar muita fumaça, ela vai pensar que há fogo. Falando nisso, disse ele, fechando a cara. Os dois entraram de carro em uma nuvem espessa e fofa de fumaça, que fez os olhos de Kelavai arderem. Seguiram por quase 1 quilômetro, e então Hickless falou. Tem algo que eu preciso saber sobre aquela arma. Sim, respondeu Kelavai. Se eu não estivesse com ela, haveria muito mais gente morta. Hickless não respondeu. Eles prosseguiram sob um silêncio incômodo por 1 ou 2 minutos. E então Hickless disse algo obsceno em voz baixa e ligou o rádio. Eles ouviram o noticiário no caminho de volta, sem trocar palavra. Bombas no Iraque. Sanções contra o Irã. E uma má notícia para os bombeiros tentando conter o incêndio de Ocala. O vento estava virando para leste. Com ventos fortes sendo esperados, o fogo agora ameaçava as casas e o comércio na zona oeste de Saint Pocenti. Mais informações, prometeu o âncora, a seguir. 18h27. Vamos embora? Perguntou Dorothy. Ou vamos ficar sentadas aqui? Só fique sentada 1 minuto, respondeu Lanterglass. A mamãe precisa fazer uma ligação. Elas ficaram fazendo hora dentro do carro, diante da emissora de TV, com as janelas abertas e a música em volume baixo. Lanterglass repassou a cena na mente sem parar, repetindo o que Kelavai dissera e a forma como dissera. Kelavai não quis olhar para ela, mas quando olhou,
Quando os dois se olharam, Lanterglass sentiu ódio dele por ela. Ela quis fuder com ele. Quis saber como ele reagiria. Agora sabia. Kelavai fez Lanterglass pensar em uma arma. Um revólver grande e engatilhado. O tipo de coisa que o Yacht Earp portava. Na sua cabeça, Lanterglass visualizou um canhão enorme com o cão puxado, pousado no banco do carona de um carro enquanto o veículo corria em uma estrada de terra batida cheia de calombos e buracos. Quando o carro sacolejava, a arma tremia e escorregava cada vez mais no assento, em direção à borda. Qualquer idiota era capaz de ver o que aconteceria se ela fosse derrubada. A arma dispararia. Lanterglass teve a terrível ideia de que, se Kelavai fosse derrubado, ele também dispararia. Ela perguntou se a arma era dele, e Kelavai respondeu: "Você não gostaria que ela fosse? Por que ela gostaria que fosse? Mãe, eu preciso fazer xixi. Você sempre tem que fazer xixi. Sua bexiga é do tamanho de uma noz", falou Lanterglass. E pegou o telefone e ligou para Richard Watkins, da Polícia Estadual. Ele atendeu no segundo toque. Departamento de Polícia do Condado de Flagler, aqui é Richard Watkins, do Serviço de Atendimento às Vítimas. Como posso ajudar? Richard Watkins. Aqui é Aisa Lanterglass, do Center for Scientific Digest. Ela tinha feito uma reportagem sobre Watkins no ano anterior, depois que ele começou um grupo de apoio para crianças, levando a molecada de ônibus até Orlando para nadar com os golfinhos. Aisa achou fofa a atitude e um tremendo clickbait. Mas Dorothy não aprovou, falou que os golfinhos provavelmente precisavam de um grupo de apoio para eles, uma vez que eram prisioneiros que tinham que entreter turistas se quisessem comer. "Ei", disse Watkins, "se está ligando para falar sobre o tiroteio no shopping, é melhor se ater ao departamento de polícia de 100%. Esse caso é deles, não nosso. E se está ligando sobre o incêndio, desligue, vá à redação e empacote as suas tralhas antes que aquele lugar vire fumaça. O incêndio está indo na direção de vocês. Pode ser que emitam uma ordem de evacuação amanhã de manhã." "Sério?" perguntou ela. "Sério." "Urg." Dorothy chutou o banco dela por trás. "Mãe." "Ei, Watkins", falou Lanterglass. "Na verdade, estou ligando para perguntar se você sabe quem entrega as notificações no departamento. Divórcio, intimações, esse tipo de coisa. A gente tem algumas pessoas que fazem isso, mas Lauren Acosta é quem comanda o processo de notificações. Se você quiser saber se alguém foi notificado, ou ela entregou os documentos pessoalmente, ou vai poder dizer quem fez a entrega." "Que ótimo! Posso falar com ela. Posso passar o celular dela. Não sei se vai atender. Ela está no Alasca, em um cruzeiro com as irmãs. Estão tirando fotos de icebergs, renas e outras merdas que causam calafrio só de pensar a respeito. Ela tem fetiche pelo Polo Norte. Em dezembro, ela sai por aí entregando intimações com um gorro do Papai Noel." "Uau!" disse Lanterglass. "Nada faz um cara entrar no espírito do Natal mais do que receber a papelada do divórcio de uma mulher usando um gorro do Papai Noel. Sim, por favor, me passe o telefone dela. Só quero trocar uma palavrinha se ela tiver um minuto." Dorothy chutou o banco da mãe por trás de novo enquanto Lanterglass agradecia a Watkins e desligava. "Você quer parar com isso?" falou Lanterglass. "Quer que eu faça xixi no banco de trás? Tem um McDonald's na estrada. Podemos usar o banheiro de lá." Ela acionou o câmbio automático do Passat e deu meia volta para apontar o carro para a rodovia. "Vamos em outro lugar", disse Dorothy, puxando uma orelha do gorro da gatinho. "O McDonald's está fora dos meus padrões éticos. Carne é assassinato. Se você quer saber mais sobre assassinato", falou Lanterglass, "é só chutar o meu banco outra vez." 20h11. Hickley os levou para sua casa grande em estilo colonial no Boulevard Kiwi, onde Kelavai deixará seu carro. O comandante de polícia mandou Kelavai passar na casa dele na manhã seguinte, um pouco antes das 11, para eles irem juntos ao shopping. "Eu posso te encontrar lá", disse Kelavai. "É mais fácil." Ele saiu da picape, e os sapatos esmagaram as conchas britadas. "É melhor irmos juntos para a cerimônia de acendimento de velas. Os jornalistas querem fotografar sua volta ao shopping. Haveria uma cerimônia para acender velas na praça de alimentação em frente ao carrossel, para homenagear as vítimas. Depois, o shopping comemoraria com um dia especial, dando descontos de 20 a 40% em itens selecionados em cada loja. Quem se importa com o que os jornalistas querem?" Kelavai ficou parado no pátio, espiando o interior da picape de Hickley. O comandante de polícia passou um braço sobre o volante e se debruçou sobre o banco do carona na direção de Kelavai. Ele estava sorrindo, mas os olhos estavam frios, quase antipáticos. "Você deveria se importar. A Lanterglass é uma ativistazinha racial incansável. O tipo de pessoa que acredita que todo policial mau vai apontar uma mangueira de incêndio contra uma multidão de negros. Mas ela não é boba nem nada. E você acabou de implorar para ela meter o nariz no seu passado. Não sei que tipo de coisa vergonhosa você fez, mas tenho certeza de que lerei tudo a respeito até o fim da semana, talvez até antes. Se tiver algum juízo, vai fazer a barba logo ao acordar amanhã cedo. Vai passar sua melhor colônia.
e vai estar pronto para acender velas comigo às 11 horas. A imprensa é preguiçosa. Se a pessoa oferecer uma história edificante em uma bandeja de prata, eles comem. E é melhor mantê-los bem alimentados. Caso contrário, eles podem virar os garfos e as facas contra você, capice? Kelavai não queria voltar ao shopping com Ricles. Ele queria estar lá antes dele, antes de qualquer um, cedo bastante para visitar o pequeno banheiro de funcionários atrás da Leeds. Queria argumentar dizendo que, ainda bem, nunca na vida tinha chegado ao trabalho tão tarde quanto 11 horas. Mas então notou a forma gelada como estava sendo observado por Ricles, sob um sorrisinho não mais amigável, e concordou com a cabeça. Parece uma boa, respondeu Kelavai, e bateu a porta da picape. Ele saiu da entrada de garagem com seu Prius e virou à esquerda quando deveria ter virado à direita. Kelavai não queria ir para casa, não queria ver os furgões das emissoras de TV estacionadas ali na frente, não queria ser visto pelo povo da TV. Então, apontou o carro para fora da cidade, embicando para dentro da fumaça e do anoitecer. O sítio de Jim Hirsch era um conjunto anguloso e escuro de caixas pretas em contraste com o céu cor de cinzas. A única luz no lugar inteiro era a da televisão. Ela emitia um brilho azul enjoativo, visível através dos buracos onde não havia janelas no lado oeste da casa. As grandes lonas de plástico que cobriam a outra ponta da construção tremulavam ao vento forte e estalavam de maneira lenta, pesada e sinistra. Kelavai saiu do carro, parou ao lado do veículo e escutou o sopro forte do vento. Não conseguiu ouvir a TV. O som devia estar desligado. Começou a andar em direção à casa, com os pés amassando o cascalho. E então parou de se mexer para escutar. Kelavai ouviu passos, tinha quase certeza disso. Parecia que havia um homem do outro lado do carro. Ele o captou pela visão periférica. Percebeu que estava com medo de olhar diretamente, que não conseguia juntas forças para virar a cabeça. Era Jim Hirsch, Jim, que não andava havia mais de uma década. Jim andando com facilidade pela noite, a 3 metros, do outro lado do carro. Kelavai reconheceria Jim em qualquer lugar. Reconhecia o amigo pelo jeito que seus braços pendiam na lateral do corpo. Ele reconheceu a curva da cabeça careca em contraste com a noite enfumaçada. Jim! Gritou Kelavai, em uma voz que ele mal reconheceu como a própria. Jim! É você? Jim deu um passo lento e pesado na direção dele, e Kelavai teve que fechar os olhos. Não conseguiu suportar a visão do homem na escuridão à beira da estrada. O medo lhe tirou o fôlego. Ele não sentiu nem metade daquele medo quando entrou na Devotion Diamonds para deter uma mulher armada. Kelavai ouviu Jim dar outro passo e se obrigou a abrir os olhos. A vista se ajustou à escuridão. E logo Kelavai viu que o que ele achou que fosse um homem era um mangue preto e atarracado. A curva que Kelavai imaginou ter sido a cabeça careca de Jim Hirsch era nada mais que o toco liso onde um galho havia se partido há muito tempo. A lona preta pendurada na casa estalou com força mais uma vez, soando exatamente como um homem dando passos lentos e pesados. Kelavai expirou. Que loucura pensar que Jim estava andando com ele no escuro. E mesmo assim, ao continuar na direção da casa, ele não conseguiu evitar a sensação de que estava sendo acompanhado. A noite estava agitada, os galhos se debatiam freneticamente de um lado para o outro. A grama assobiava, o vento aumentava. Kelavai bateu na porta e chamou Jim, chamou Mary, mas não ficou surpreso quando ninguém respondeu. Por algum motivo, não esperava resposta. Ele entrou. Por baixo do cheiro de fogueira de acampamento que permeava tudo, ele sentiu o odor de urina e cerveja choca. Kelavai acendeu a luz de entrada da casa. Olá, observou a sala de estar. Picapes enormes apostavam corrida na TV, pulando sobre grandes morros de lama. Não havia ninguém ali. Jim! Chamou Kelavai de novo. Ele meteu a cara na cozinha. Vazia. Àquela altura, Kelavai sabia o que ia encontrar antes mesmo de encontrar. Ele não saberia dizer o motivo. Talvez até soubesse já lá fora na entrada, quando sentiu Jim perto dele na escuridão. Kelavai não queria olhar o quarto do casal, mas não pôde evitar. As luzes estavam apagadas. Jim estava deitado na cama, com a cadeira de rodas parada ao lado. Kelavai acendeu a luz, mas só por um momento. Ele não queria olhar mais. Desligou o interruptor, e ficou escuro de novo. Após um momento, ele foi até a cama e se sentou na cadeira de rodas. O quarto estava tomado pelo cheiro forte e desagradável de sangue. Era um lugar imundo para morrer. Havia fraldas enfiadas em um balde de plástico, latas de cerveja no chão, pote de pílulas laranja e revistas pornográficas na mesinha de cabeceira. Perto da cama ficava um armário. Kelavai acendeu a luz interna, o que o permitiu enxergar, enquanto lançava uma luz misericordiosa sobre o homem debaixo do lençol. Jim Hirsch com um ponto 44 na boca e o cérebro espalhado por toda a cabeceira. Ele morreu com um pouco do uísque de aniversário sobrando. A garrafa ainda tinha um pouco de bebida. Jim deixará a garrafa no travesseiro ao lado, como se soubesse que Kelavai passaria mais tarde e iria querer pegar de volta. Ele vestira o paletó do uniforme de gala, com a medalha do coração púrpura preso ao peito. Não tinha se incomodado em vestir uma camisa, porém,
e os lençóis estavam puxados um pouco abaixo da grande curva de sua barriga. Quando Kelava esticou o braço por cima do corpo de Jim para pegar o uísque, sua manga resvalou em um pedaço de papel pautado. Ele pegou, sentou e ergueu o papel para ler a luz interna do armário. Kelava não ficou nada surpreso ao ver que o bilhete era para ele. Randy, irmão. Se for você quem me achar, e eu espero que seja, desculpe pela bagunça. Simplesmente não dava mais para ficar aqui. Há cerca de 3 meses, dei um pulo no médico para um exame de rotina, e ele não gostou do barulho do meu peito. O raio-x detectou uma mancha no pulmão direito. Ele falou que deveríamos acompanhar. Eu disse que pensaria a respeito. E aí eu pensei mesmo. E o que pensei foi, foda-se. Não suporto mais o cheiro do meu próprio mijo. Não tem nada de bom na TV e a Mary foi embora. De certa forma, ela foi embora há quase 1 ano. Ela ainda passava os dias aqui, para cuidar de mim, mas saía na hora de dormir para visitar um cara que conheceu no trabalho. Passava quase todas as noites com ele, e quando vinha para casa, eu sentia o cheiro dele nela. Sentia o cheiro dela trepando com ele. Há alguns dias, Mary oficializou a coisa e disse que era hora de se mudar. Ninguém deveria viver assim. Às vezes, coloco a arma na boca e fico surpreso ao perceber como é bom. Como eu gosto do sabor. Já lambi a boceta da Mary umas 1000 vezes. E quer saber? Prefiro cair de boca em 1.44. É como aquela piada para provocar vegetarianos. Se Deus não quisesse que a gente comesse animais, ele não deveria tê-los feito tão deliciosos. Se a Cole não quisesse que a gente comesse um revólver, não deveriam fazer o óleo lubrificante para armas tão delicioso. Acho que o que aconteceu no shopping finalmente me deu coragem suficiente para fazer isso. Quando fez diferença, você teve colhões de lutar e meter uma bala onde sabia que ela faria algum bem. Estava pronto para morrer a fim de deter uma coisa que precisava ser detida. E é assim que eu me sinto também, cara. Não posso mais viver desse jeito. Isso precisa ser detido, e eu preciso ter coragem suficiente para deter essa coisa. Para meter uma bala onde ela possa fazer algum bem. Eu não conseguiria fazer isso se tivesse que descobrir como me enforcar ou se tivesse que cortar os pulsos e sangrar aos poucos. Sei que não conseguiria. Eu perderia a coragem no último minuto. O cérebro é meu inimigo. Graças a Deus tenho uma maneira rápida de desligá-lo. Ai, se você quiser qualquer uma das minhas armas, são todas suas. Sei que vai dar valor e cuidar bem delas. Ha, ha, ha. Por que não testa as armas na Mary? Pode fazer parecer que eu matei ela em um assassinato seguido de suicídio. E aí eu faço um casamento gay com você no céu. Não é nada gay dizer que eu te amo, Randy. Você foi a única pessoa que veio me visitar na vida. Você foi a única pessoa que se importou. Nós tivemos alguns bons momentos. Não foi? Tudo de bom. Disse mais cedo, quando estava lá fora, que Lava e teve a sensação de que Dee estava próximo, de que o velho amigo estava, de alguma forma, de maneira impossível, andando ao seu lado. Agora que Lava sentia Jim perto de si outra vez. Ele não estava na cama. Aquilo era apenas carne arruinada e sangue coagulando e esfriando. Kelava achou que via Jim no limite da visão, bem ali do lado de fora da porta, uma silhueta grande e escura à espreita no corredor. Antes, pensar em Jim andando ao lado dele assustara Kelava, mas agora ele não se importava. Em vez disso, foi confortado pela ideia. Está tudo bem, irmão, disse ele para Jim. Está tudo bem agora. Kelava dobrou o bilhete e o guardou no bolso. Abriu o uísque e tomou um gole. A bebida ardeu dentro dele. Pela primeira vez desde a manhã do tiroteio no shopping, ele se sentiu calmo e emocionalmente estável. Kelava tinha certeza de que, caso os papéis fossem invertidos, ele teria se matado com um tiro muitos anos antes, mas estava contente que Jim tivesse finalmente feito isso. Kelava pensou que ele não era a melhor pessoa para descobrir o corpo. Mary deveria encontrar Jim, ou a irmã de Jim, ou qualquer pessoa. Se a imprensa o relacionasse a outra vítima de arma de fogo, bem, o que foi que Hickley disse? Que eles o devorariam. Mas Kelava não estava com pressa de ir embora. Ninguém iria à casa de Jim East por volta das 10 da noite. Ninguém incomodaria os dois. Era um bom uísque, e Kelava já havia dormido no sofá de Jim antes. E, além disso, antes de ir embora pela manhã, ele poderia entrar na garagem e dar uma olhada nas armas de Jim. 21h32. Ela ouviu o celular tocar e deu um beijo no nariz de Dorothy. Saiu do quarto escuro da filha e entrou no corredor. Atendeu no terceiro toque sem reconhecer o número. Lantern Glass, disse ela. Possenti digeste. Como posso ajudar? Sei lá. Respondeu uma voz alegre com um leve sotaque latino através da estática de um sinal quicando de um satélite quase no fim do mundo. Foi você que me ligou. Lauren Acosta, do departamento de polícia. Ué. Aquele ué não pareceu ter sido dirigido para Lantern Glass. Outras pessoas estavam fazendo ué no fundo. Obrigada por retornar a ligação. Você está no Alasca? Sim. Tem baleias pulando na água aqui. Ué. Do outro lado da linha, lá em cima no Círculo Polar Ártico, Lantern Glass ouviu gritos e aplausos.
e um som como se alguém estivesse tocando mal uma tuba. Não quero interromper suas férias. Você prefere observar as baleias e me ligar outra hora? Não, eu posso falar e ainda assim admirar um animal sexy de 30 toneladas dando saltos mortais. Que tipo de baleias são? Perguntou Dorothy. A menina tinha ido de mansinho até a porta e estava parada segurando o batente, espiando o corredor, com os olhos brilhando no fundo das órbitas escuras. Ela usava um gorro de dormir listrado de branco e vermelho que parecia ter sido surrupiado do Wally. Não é da sua conta, respondeu Lanterglass. Volte para a cama. O que você disse? Perguntou Acosta. Desculpe, eu estava falando com a minha filha. Ela está animada com as suas baleias. De que tipo elas são? Jubartes. Um baleal de 18. Jubartes, repetiu Lanterglass. Agora se manda. Preciso fazer xixi, anunciou Dorothy com afetação, e passou com o ar presunçoso pela mãe. Andou pelo corredor e entrou no banheiro. Ela bateu a porta. Lauren, estou ligando a respeito de Randall Kelavai. Você provavelmente ouviu. Ah, aquele cara. Lanterglass endureceu e sentiu uma sensação estranha de arrepio na coluna, como se alguém tivesse exalado na sua nuca. Você conhece ele? Entregou alguma notificação para ele? Sim, entreguei para ele a ação cautelar de afastamento. Tive que recolher mais ou menos metade de seu arsenal. Meu colega, o Pauli, pegou o resto na casa dele. O cara era dono de uma Uzi automática. Ele dirigia por aí com ela. Sabe que tipo de pessoa dirige com uma Uzi no carro? Os capangas em um filme do James Bond. O que aconteceu com o Kelavai? Espero que ele não tenha dado um tiro em alguém. Lanterglass se encostou na parede. Puta merda. Você não sabe. Não sei o que. Ai, não. Falou Acosta, e toda a alegria agradável sumiu de sua voz. No fundo, alguém tocou mal a tuba novamente. Por favor, me diga que ele não matou a esposa. Ou o filhinho. Por quê? Porque você acharia isso. Foi por isso que recolhemos as armas. Ele tinha o péssimo hábito de apontá-las para os entes queridos. Teve uma vez em que a esposa levou o filho para a casa da irmã dela para ver um filme. Ela deixou um bilhete para ele, mas o papel caiu do ímã da geladeira, e por isso Kelavai não o encontrou quando voltou do trabalho. Ele começou a pensar que ela o tinha abandonado. Quando a esposa voltou para casa, Kelavai colocou o filho no colo e perguntou à esposa se ela sabia o que ele faria se algum dia a mulher o abandonasse de verdade. E apontou uma arma para a cabeça do garoto e disse bang. Depois apontou a arma para ela e piscou. Ele é um psicopata de marca maior. O moleque não está morto. Está? Não, não é nada disso. Lanterglass contou sobre o caso do shopping. Quando terminou, Dorothy tinha saído do banheiro e estava encostada na parede ao lado da mãe, com o rosto apoiado no quadril dela. Volte para a cama, balbuciou Lanterglass. Dorothy não se mexeu, fingiu que não entendeu. Disse Acosta. Havia alguma exceção que o permitisse portar uma arma no local de trabalho. Por causa do serviço, não para um segurança de shopping. Se ele fosse policial, talvez. Ou um soldado. Não sei. Você vai ter que ir atrás das transcrições da audiência. Eu verifiquei o site de registros públicos e não havia nada sobre um pedido de divórcio. Não, não haveria mesmo. Ele nunca se divorciou. A esposa é muito tímida, sofre de um caso de síndrome de Estocolmo. Kelavai não permitiu que ela tivesse um celular durante anos. Nem uma conta de e-mail. O único motivo de a esposa tê-lo abandonado é que ela tem mais medo da irmã do que do marido. E uma ação cautelar de afastamento estaria arquivada no tribunal. Não dá para ver de fora do sistema. Posso pedir para alguém te enviar uma cópia da liminar por e-mail? Se quiser. Amanhã. Depois de amanhã. Lanterglass ficou calada, pensando no caso. Ela precisaria ver uma transcrição legal antes que Tina deixasse publicar a alegação de que Kelavai apontou uma arma para a esposa e o filho. Mas ela poderia ao menos conseguir incluir algo na edição de amanhã sobre a ação cautelar de afastamento. Informar que ele foi proibido de andar armado depois do que? De ameaçar a esposa e o filho. Ameaçar era um verbo seguro, pensou Lanterglass. Talvez Tina deixasse usar ameaçar. Sim, respondeu Lanterglass. Eu agradeceria muito. Mas, se não tiver problema, gostaria de mencionar o caso na edição de amanhã. Uma fonte do departamento de polícia diz. Pro diabo com isso. Use o meu nome. Melhor ainda, veja se consegue usar uma foto minha. Adoro ver o meu rosto no jornal. Não tem problema citar você diretamente. Fique à vontade. Kelavai e eu realmente nos demos bem na única vez em que nos vimos. Tenho certeza de que ele vai adorar saber que ainda penso nele. A tuba tocou. Isso é uma buzina de nevoeiro? Perguntou Lanterglass. É uma baleia. Berrou Acosta. Houve mais comemorações ao fundo. Elas estão fazendo uma serenata para nós. Lanterglass não sabia como Dorothy conseguia ouvir o que Acosta estava dizendo, mas começou a pular para cima e para baixo na mesma hora. Posso ouvir? Posso. Senhorita Acosta? Minha filha está perguntando se você levantaria o telefone para ela escutar as baleias. Coloque a menina na linha.
Lanterglass baixou o telefone e colocou no ouvido de Dorothy. E ficou parado observando a filha. 8 anos. Olhos muito grandes. Rosto calmo, atento. Escutando o mundo cantar para ela. Capítulo 11. 13 de julho. 8 horas e 42 minutos. Kelavai acordou antes das 9, se levantou do sofá e arrastou os pés até o banheiro para mijar. Quando voltou, 10 minutos depois, com torradas e café, o próprio rosto largo, mal cuidado e impassível estava na TV, sob uma legenda que dizia um problema armado. Ele desmaiara com a televisão ligada sem volume. Dormira um sono pesado e bom no tremeluzir silencioso daquela luz estranha. Kelavai se sentirá mais à vontade ao se armar de novo e tinha caído no sono com a Webley e Scott inglesa de Dee no chão ao lado dele. Ele estava sentado na beirada do sofá agora, segurando a arma inconscientemente em uma das mãos e o controle remoto na outra. Aumentou o volume. Logo depois da reportagem sobre Randall Kelavai ter sido afastado do exército após alegações de que ele usou força excessiva várias vezes durante seu período como militar, disse o âncora do noticiário matinal, que falava no estilo popularizado por Wolf Blitzer. Frases fragmentadas, com ênfase em qualquer palavra que fosse razoavelmente dramática. Agora, o Center-Post Digest publica um relato impactante de que Kelavai estava proibido de possuir uma arma de fogo por ter feito ameaças contra a esposa e o filho pequeno. A sargento do Departamento de Polícia, Lauren Acosta, confirmou ao Digest que Kelavai não teria recebido uma exceção para portar uma arma por causa do trabalho como segurança de shopping e que a posse do ponto 357 teria sido uma violação clara a liminar movida contra ele. Ainda não se sabe por que a senhora Kelavai entrou com a liminar ou a natureza das ameaças feitas contra ela pelo marido. O senhor Kelavai e a polícia de Center-Post ainda não retornaram nossas ligações para comentar o caso, mas esperamos que o comandante Hickles dê uma declaração ainda hoje, quando estiver no Shopping Miracle Falls para uma cerimônia de acendimento de velas às 11 horas, em homenagem às vítimas do recente ataque. Randall Kelavai vai acender a primeira vela e pode ser que comente o caso, ainda não sabemos, mas estaremos lá ao vivo para cobrir. Era ela, obviamente, a preta, Lanterglass, que aparecerá na noite anterior para emboscá-lo quando ele saiu do estúdio de TV local. Ela não deixava ele em paz. Não se importava se ele jamais voltasse a ver o filho. Para Lanterglass, ele era apenas um personagem de uma história suja que ela poderia usar para vender alguns jornais. Kelavai não ousara admitir para si mesmo, até aquele momento, que parte dele tinha começado a acreditar que poderia usar sua súbita celebridade inesperada para recuperar Holly e George, é claro, mas também outra coisa. Seus direitos foram as palavras que lhe vieram à mente, mas era e não era exatamente aquilo. Não se tratava do seu direito de ter uma arma, ou não apenas do seu direito de ter uma arma. Essa era só uma parte da questão. Para ele, havia algo obsceno a respeito dos Estados Unidos em que uma latina sorridente poderia mandá-lo ficar longe do próprio filho. Não importava que ele trabalhasse 50 horas por semana. Não importava o que sacrificará como soldado representando o país em uma terra estrangeira e hostil. A imagem da negra pequenina sorrindo para ele enquanto enfiava o celular na sua cara, fazendo perguntas pesadas, deixou Kelavai de sangue quente. Parecia grotesco que ele vivesse em uma sociedade onde alguém como ela podia ganhar a vida humilhando-o. Ela não se importava que George ouvisse na TV que o pai era um homem doentio que apontava armas para a própria família. Ela não se importava com o que as crianças diriam para George na escola, se ele fosse provocado. Lanterglass decidirá que ele era um criminoso no momento em que pusera os olhos nele. Kelavai era um homem branco. É claro que era um criminoso. Kelavai desligou a TV. Pneus passaram por cima do cascalho lá fora. Ele ficou de pé. Puxou a cortina e viu Mary chegando em um RAV4 cor de banana, que não reconheceu. Redemoinhos de fumaça saíam do topo das palmeiras e viravam uma espuma dourada sob a luz matinal. Kelavai deixou a Webley no sofá. Ele abriu a porta quando ela parou e desligou o RAV. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Mary. Poderia te perguntar a mesma coisa. Ela parou na frente do RAV, magra e musculosa, usando uma calça jeans rasgada e uma camisa masculina de flanela. A mão estava erguida sobre os olhos para protegê-los do sol, embora não houvesse nenhum clarão ofuscante. "Vim pegar algumas coisas minhas", respondeu ela. "Ele te contou?" "Eu fiquei sabendo", falou Kelavai. "Você estava na boa vivendo às custas do seguro dele até que o dinheiro acabou. Aí pensou em pular fora do barco, né? Se acha que trocar as fraldas e ordenhar o pau dele toda noite é estar na boa, experimente fazer isso por um tempo." Kelavai sacudiu a cabeça e disse: "Quanto a trocar as fraldas, não sei dizer. Mas você pode entrar e me mostrar onde ficam as bolsas coletoras de urina. A que ele está usando agora estourou. E tem mijo por toda parte." "Ai, meu Deus", falou Mary. "Meu Deus do céu. Quanto você deixou o Jim beber ontem à noite?" "Demais, acho. Eu dou um jeito nisso. Pode deixar." "Obrigado", falou Kelavai ao entrar na casa outra vez. "Te encontro no quarto."
9 horas e 38 minutos. Depois de a coisa ter sido feita e ela estar no chão com um buraco antes ocupado pelo seu olho direito, Kelava colocou o ponto 44 de Jean na mão da própria Mary. Ele ficou sentado durante um tempo na beira da cama, com os pulsos apoiados nos joelhos. O eco retumbante do tiro parecia latejar dentro de Kelava, parecia reverberar por muito tempo depois que deveria ter passado. Ele sentia como se estivesse desligado por dentro. Vazio. Mary chorou enquanto encarava o cano da arma. Ela se ofereceu para chupar o pau dele, enquanto o catarro borbulhava pelo seu nariz. Algumas lágrimas e catarro caíram bem. Fariam parecer que ela estava chorando quando se matou com um tiro. Como a polícia interpretaria a cena? Talvez eles imaginassem que, depois de descobrir o corpo do ex-amante, Mary decidirá se juntar a ele no além. Uma Julieta magra e desmazelada correndo atrás do seu Romeu deficiente e diabético. Por outro lado, o namorado poderia jurar que ela esteve na cama com ele a noite inteira. Talvez atribuíssem a Jill o assassinato de Mary. Não era como se polícia fosse encontrar o bilhete de suicídio. Kelava levaria o papel com ele e se livraria do bilhete em algum lugar. Ou talvez a polícia sentisse o cheiro de armação, mas quem se importava? Eles que tentassem provar alguma coisa. Eles que viessem atrás dele. Ele se livrara do perigo no shopping, poderia se livrar desse também. Kelava precisava de ar puro e saiu para tomar um pouco. Só que não havia ar puro. O dia fedia como um cinzeiro. Estava quase melhor dentro da casa. Seus pensamentos giravam como fagulhas surgindo de um fogueira se apagando. Ele estava esperando as ideias se acomodarem quando ouviu, quase sentiu, uma pulsação suave no ar. Partículas finas de fumaça tremeluziam em volta dele. A manhã estava cheia de vibrações e tremores estranhos. Ele inclinou a cabeça para escutar e ouviu o toque distante do celular. Kelava correu para o carro e pegou o aparelho no banco do carona. Havia 7 chamadas não atendidas, a maioria delas de Jay Hickless. E era Jay ligando agora. Alô? Atendeu ele. Onde diabo você esteve a manhã inteira? Hickless parecia desanimado. Saí para dar uma volta. Precisava arejar a cabeça. Está arejada agora? Acho que sim. Ótimo. Por que você tem uma confusão do caralho para resolver? Nas próximas horas, todos os canais de notícias do estado vão divulgar uma história que você apontou uma arma para o seu filho e ameaçou atirar nele se algum dia sua esposa o abandonasse. Sabe como isso pega mal? Onde você ouviu essa história? Onde acha que eu ouvi essa história? Eu li a porra da transcrição da porra do processo judicial há 2 horas. Consegui antes de todo mundo para poder descobrir o que vou ter que enfrentar. Você não pensou em mencionar nada disso para mim em nenhum momento. Por que eu mencionaria uma coisa dessas? Uma coisa humilhante assim. Por que acabaria vazando de qualquer forma? Porque você sentou ao meu lado na TV para dizer ao mundo que grande herói você era ao abater uma atiradora com uma arma que nem tinha o direito de possuir. Pense na sorte que foi eu não ter obedecido a liminar. Becky Colbert mal estava começando quando eu entrei. Hickless tomou o fôlego, a respiração nervosa. Eu voltei do Iraque com transtorno de estresse pós-traumático. Não tomei antidepressivos porque não queria resolver meus problemas com medicamentos. Eu nunca apontei uma arma carregada para o meu filho, mas fiz coisas das quais me arrependo. Coisas que gostaria de poder desfazer. Se não as tivesse feito, meu filho ainda moraria comigo. Grande parte daquilo era verdade. Ele havia apontado uma arma para George uma vez, para dar uma lição em Holly, mas ela não estava carregada na ocasião. E até onde sabia, ele talvez sofresse de transtorno de estresse pós-traumático. Mais soldados voltaram do Iraque com o transtorno do que sãos. Kelava não estava mentindo quando disse que jamais tomou antidepressivos. Nunca ninguém tinha oferecido esses medicamentos a ele. Por um bom tempo, Hickless não respondeu. Quando voltou a falar, a voz continuava tomada de emoção, mas Kelava notou que ele se acalmara. E é isso que você vai dizer para a imprensa hoje no acendimento das velas. Diga exatamente desse jeito. Você sabe que isso é coisa daquela repórter tentando arrumar merda, falou Kelava. A negra, a mesma que tentou caluniar o seu departamento. As pessoas não acreditam que negros também podem ser racistas, mas podem, sim. Eu notei pela forma como ela olhou para mim. Sou um homem branco armado, e, para eles, somos todos nazistas. Para os negros, ela olha para você da mesma maneira. Hickless riu. E não é que você tem razão. Não importa quantos brinquedos eu tenha distribuído para os macaquinhos com mamães vivendo da ajuda do governo e papais na cadeia. Os negros se sentem mal por todas as coisas que não podem ter e ficam rancorosos em relação a todo mundo que se deu melhor. Nunca é o trabalho pesado que levou a pessoa onde ela está. É sempre o sistema racista. Você tem certeza que ainda quer que eu vá ao shopping? Perguntou Kelava. Talvez seja melhor para você ficar longe de mim. Que se foda, disse Hickless. Ele riu mais uma vez. E Kelava soube que estava tudo bem. Já é tarde demais, de qualquer maneira. Nós estivemos juntos todas as noites da semana nos noticiários das emissoras a cabo. Você ainda não sabe, mas recebi um e-mail de um figurão da Associação Nacional do Rifle, e eles querem que a gente faça uma palestra em Las Vegas no ano que vem.
quartos de hotel, passagens, tudo pago, $10.000 de cachê. Contei a eles sobre a ação cautelar de afastamento, e eles não se importaram nem um pouco. Para eles, isso só prova que o Estado coloca as pessoas em risco quando tenta privá-las de seus direitos. Ele suspirou e depois falou: vamos superar isso. Você ainda é o mocinho da história. Só, sem mais surpresas, que lá vai. Está bem? Sem mais surpresas, concordou ele. Vejo você na sua casa em meia hora. Kelavai desligou o telefone e sentiu o cheiro de queimado, de pinhas ardendo. Sentiu-se confiante e determinado na fumaça de um mundo em chamas. Em seguida, jogou o telefone de volta no banco do carona. Pensou que, antes de cair na estrada, talvez devesse pegar a Webley e colocar no porta-malas. Jim não precisava mais dela. Jim não precisava das armas na garagem também. Kelavai decidiu ficar um minuto para vasculhar, ver se havia algo que quisesse. Jim tinha dito para ele ficar à vontade. 9h44. Bem aqui, indicou Okello, apontando para os pés. Eles estavam na metade da grande escadaria curva central do Shopping Miracle Falls, em um fosso profundo de luz do sol, sob um telhado inclinado de claraboias. Eu abaixei e fiquei aqui, falou o rapaz. A Sarah me pediu para mandar mensagens para ela a cada 30 segundos para informar que eu ainda estava vivo. Eu estava mesmo para te perguntar sobre isso, disse Lanterglass. Vamos subir o restante do caminho. Quero dar uma olhada na Devotion Diamonds. Eles subiram até o topo da escada, todos os três, Okello, Lanterglass e Dorothy. Ela ligara para ele durante o café da manhã para perguntar se podia ler e possivelmente citar as mensagens de texto que ele tinha enviado para a namorada. Ela não mencionou que queria olhar o registro da hora de envio das mensagens e ver se elas revelavam quando cada tiro ocorrerá. Okello ofereceu algo ainda melhor. O shopping reabre hoje de manhã. Vai ter uma cerimônia de acendimento de velas às 11. Eu sei, dissera Lanterglass. Gostaria de estar presente para cobrir. Então venha às 9h30, antes de as lojas abrirem. Encontre comigo na entrada da Melhor e seu jogo. Posso te mostrar as mensagens e contar o que fiz e escutei. Não tem problema. Tá brincando? Minhas irmãzinhas estão pirando por eu sair no jornal. Completos estranhos estão perguntando se podem tirar fotos comigo. Eu devo estar pegando gosto pela fama. Acho que combina comigo. Ela sorriu ao ouvir aquilo, mas sentiu também uma espécie de pequena pontada no peito. Naquele momento, Okello falou que nem Coulson. A entrada da Devotion Diamonds ainda estava bloqueada pela fita amarela de local do crime. Do outro lado da fita, as portas haviam sido fechadas e trancadas. O resto das lojas da galeria estava se preparando para a cerimônia das 11 horas, esperando uma multidão de curiosos. Vozes berravam e ecoavam no grande vão do átrio central. O portão estava erguido na Leeds, a loja de chapéus ao lado da Devotion Diamonds, e um maconheiro com cara de sono e cabelo na altura dos ombros, louro e desgrenhado, usava uma etiquetadora para colocar selos de 20% de desconto nos bonés de beisebol. Chapéus! Gritou Dorothy, apertando a mão da mãe. Ela estava usando um chapéu felpudo amarelo com cabeça de galinha, amarrado embaixo do queixo. Chapéus! Mãe! Respondeu Lanterglass, virando o pescoço e falando alto para ser ouvida pelo maconheiro. Ei! Tudo bem se a minha filha der uma volta na loja. Claro! Vá em frente, falou o maconheiro. Dorothy apertou os dedos da mãe de novo e entrou aos pulos nos corredores da Leeds. Foi mal, disse Okello. Não tem muita coisa para ver, na verdade. Mas você quer dar uma olhada no meu celular? Ele ofereceu o aparelho a ele. Eu voltei para as mensagens daquele dia. Só não avance mais, ok? Fotos? Perguntou Lanterglass. Sabe como é? Okello sorriu. Ela já saiu do ensino médio, não é? Okello fez cara feia, parecendo ofendido. Ela é um ano mais velha do que eu. E você já saiu do ensino médio? Eu te disse que estou na faculdade. É por isso que estou nesse emprego. Os livros não se pagam sozinhos. Eles se pagam com o tempo. Se continuar a estudá-los, falou Lanterglass e pegou o telefone. PQP. Uma garota acabou de entrar na Devotion Diamonds e começou a atirar 10h37. Pra valer. 3 tiros. 10h37. O quê? Onde você tá? Você tá bem? Na escadaria grande, no meio do caminho. Deitado nos degraus. Perto bastante para ver o que tá acontecendo. 10h38, fique abaixado. Você 3 consegue fugir. Meu Deus, tô surtando. 10h38 se eu descer a escada. Entro na linha de visão de qualquer um que esteja no corredor de cima. 10h39 eu te amo. 10h39 também te amo. 10h39 não se mexe. Fique onde está. Ai, meu Deus. Rezando muito agora. 10h39 você disse que a pessoa armada é uma garota. Você viu ela? 10h40 outro tipo. 10h40 tiro asterisco 10h40 ai Deus por favor eu não quero que você leve um tiro 10h40 também não quero 10h40 seu idiota te amo 10h40 alguma coisa caiu depois teve outro tiro 10h40 e você tá bem.
Não mandou mensagem 10 horas e 42, tô bem 10 horas e 42, porque parou de mandar mensagem 10 horas e 42, não parei, só passou 1 minuto 10 horas e 42, me assustou, não ouse parar de mandar mensagem 10 horas e 42, tô bem 10 horas e 43, ainda tô bem 10 horas e 44, merda. Outro tiro. 10 horas e 45, ai Deus. Ai Deus. 10 horas e 45, não sei o que tá acontecendo agora, 10 horas e 46 e mais um tiro 10 horas e 46, ok, talvez você devesse sair correndo 10 horas e 46, eu tô bem. Não quero deixar os frappuccinos aqui 10 horas e 47, como é que é seu babaca? 10 horas e 47, tô com os frappuccinos. Não posso correr com a bebida. Vou derrubar. 10 horas e 48, eu te odeio. Pra cacete. 10 horas e 49, havia mais mensagens. Mas Okello não mencionava outros tiros. Ele comentou que a polícia chegou e pisou na mão dele às 10 horas e 52, menos de 20 minutos depois de o primeiro tiro ter sido disparado, mas tarde demais para mudar o que acontecerá. De acordo com a polícia de Center Pocenti, Becky Colbert havia metido 3 balas no seu chefe e uma na senhora Asvari, seu filho. Kelava entrou, disparou 2 vezes, acertou Colbert uma vez e errou a segunda. Então houve um último tiro, quando Colbert se levantou para disparar contra Bob Lutz. 7 tiros no total. No registro da hora de envio das mensagens, porém, os tiros estavam agrupados de maneira diferente. 3. Depois 2 um pouco mais tarde, e alguma coisa tinha caído. O quê? O computador? Talvez. Depois um, depois outro. Lanterglass tinha algumas ideias sobre o que isso poderia sugerir, mas não era algo que pudesse publicar. Ela não tinha certeza nem mesmo se Tim Shen a deixaria registrar as discrepâncias entre as mensagens de texto de Okello e o relatório oficial. Ela devolveu o celular do rapaz e tirou o próprio aparelho do bolso. Se você quiser as capturas de tela de qualquer uma das mensagens, não tem problema, disse ele. Talvez eu queira, falou Lanterglass. Deixe-me conversar com o meu editor e comentar algumas possibilidades com ele. Dorothy foi até o limite da Leeds e parou justo dentro da barreira de segurança, usando um gorro de guaxinim, com patas e rosto de guaxinim. Não era o tipo de gorro usado por Dave Crockett. Era mais como um fantoche de guaxinim feito para caber na cabeça de uma pessoa. Não, disse Lanterglass. E o sorrisão de Dorothy desapareceu e foi substituído por uma cara feia. 20% de desconto, falou a menina. Não. Devolva. Lanterglass ligou para a redação. Preciso fazer xixi, anunciou Dorothy. Só 1 minuto, disse a mãe. Eles provavelmente têm um banheiro para funcionários no fundo da Leeds, disse Okello, e acenou com a cabeça para o maconheiro com o cabelo desgrenhado. Ei, irmão, tem problema, chatinha, aqui usar o banheiro de vocês. O maconheiro pestanejou devagar e disse, problema nenhum, cara. Manda ver. Dorothy começou a caminhar de volta para a Leeds. Não, espera, falou o maconheiro em um tom meio onírico. Parecia que ele tinha acabado de acordar com um sacolejo. Droga, o pessoal da manutenção está lá. A gente vem pedindo há 3 meses para eles consertarem a descarga. Só precisou de um tiroteio em massa para eles finalmente arrumarem um tempo. Dorothy fez uma expressão espantada de olhos arregalados para a mãe. E agora? Espere. Sibilou Lanterglass assim que Tim Shen atendeu. Aissa, disse Tim, sem rodeios. Você ficou sabendo. Do quê? A ordem de evacuação. Tim soou despreocupado, quase calmo. O corpo de bombeiros do Serviço de Parques Nacionais ligou há 40 minutos e oficializou. Nós precisamos deixar a redação até às 10 horas de amanhã. Você está brincando? Eu nunca brinco. Realmente. Você é o cara mais sem graça que eu conheço. Preciso que volte para cá, falou Tim. Todo mundo está vindo, e pedi para o Shane Wolf passar para empacotar nossos computadores. Tem árvores queimando a menos de 400 metros, e o vento está aumentando. Vamos perder o prédio? Perguntou ela. Lanterglass ficou surpresa com a própria calma, embora a ansiedade fosse um peso duro e liso no fundo do estômago, como uma pedra. Digamos que eles não podem prometer que vão salvá-lo. E quanto à cerimônia das velas? Falou Lanterglass. Vão fazer a cobertura na TV. Nós podemos assistir quando tivermos a oportunidade. Vamos conseguir publicar o jornal de amanhã? Indagou ela. Quando Tim Shen falou, a voz saiu enérgica, quase ríspida. Ela nunca ouvirá o editor falar qualquer coisa naquele tom. Pode apostar que sim. Este jornal sai todo dia de semana desde 1937, e não vou ser o primeiro editor a deixar a equipe na mão. Eu estarei de volta assim que conseguir sair daqui, prometeu Lanterglass. Ela desligou e olhou em volta à procura da filha. Lanterglass esperava encontrar Dorothy de volta na Leeds, remexendo nos chapéus. Mas a menina estava sentada com Okello em um banco de metal no corredor, ambos no mesmíssimo lugar em que Randall Kelava havia se sentado, quase uma semana antes, depois do tiroteio na Devotion Diamonds. Mas outra pessoa aparecerá na Leeds, um asiático velho e magricela em um macacão manchado de manutenção. Ele estava com uma chave inglesa pingando na mão e gesticulava com a ferramenta na direção do maconheiro, murmurando em um tom de voz baixo, quase furioso. Tudo bem?
Perguntou Lanterglass para ele. O funcionário da manutenção ficou calado e virou o olhar severo para ela. O vendedor deu de ombros, envergonhado, para Lanterglass. Vou te contar o que eu falei para ele. A última pessoa a usar aquele banheiro, disse o funcionário da manutenção, sacudindo a chave inglesa, deixou uma coisa lá dentro. Acho que alguém precisa dar uma olhada naquilo. O maconheiro ergueu a mão em um gesto apaziguador. Eu já falei, cara, seja lá o que for, não fui eu. Juro por Deus. Eu nunca cago no shopping. 10h28 quando Kelava manobrou o Prius para dentro do pátio de conchas brancas britadas, Jay Hickless já estava na cabine da picape, sentado com a porta aberta e os pés apoiados no estribo cromado. Kelava saiu do próprio carro e entrou no do comandante. Você está com a mesma roupa de ontem à noite? Perguntou Hickless ao bater a porta do motorista e ligar o motor. Hickless estava vestindo um elegante uniforme de gala, paletó azul com uma fileira dupla de botões de bronze, uma calça azul com uma listra preta descendo pelas laterais, uma Glock no quadril direito em um couro de couro preto que pareceu ter sido lustrado. Kelava estava com um blazer azul amarrotado sobre uma camisa polo. É a única coisa que tenho que posso usar na TV, respondeu Kelava. Hickless grunhiu. Ele não estava sendo o vovô sorridente, agradecido e de olhos marejados de sempre. Parecia perturbado e irritável. Eles arrancaram em um arrobo mal-humorado de velocidade. O evento deveria ser uma recepção de herói, disse Hickless. Você está sabendo que nós dois vamos colocar uma coroa de rosas brancas juntos? Pensei que cada um de nós só acenderia uma vela. O Departamento de Relações Públicas achou que uma coroa seria bacana. E o presidente da Sombel Marketplace, o cara que gerencia o shopping Miracle Falls. Eu sei quem é Rusdor? É, ele mesmo. Ele ia te dar um Rolex. Não sei se isso ainda vai acontecer. As pessoas ficam meio ressabiadas de colocar medalhas no peito de espancadores de esposas. Eu nunca encostei um dedo na Holly, falou Kelava. Nem uma única vez. Era verdade. Kelava acreditava que, se alguém chegasse ao ponto de ter que usar os punhos em uma mulher, a pessoa já havia perdido o controle da situação. Hickless relaxou a postura e depois falou. Desculpe. Retiro o que eu disse. Foi desnecessário. Ele fez uma pausa e continuou. Nunca apontei uma arma para minha esposa, mas usei o cinto na minha filha mais velha quando ela tinha 7 anos. Ela encheu as paredes com seu nome em giz de cera e eu fiquei puto. Desci o cinto nela e a fivela acertou a mão e quebrou 3 dedos. Isso foi há mais de 2 décadas, mas ainda lembro como se fosse hoje. Eu estava bêbado na hora. Você estava bebendo? O quê? Quando ameacei Holly? Não. Sóbrio como você está agora. Seria melhor se tivesse bebido. Hickless pressionou o polegar no volante. O rádio da polícia embaixo do painel estalou e homens disseram códigos em vozes preguiçosas e lacônicas. Eu daria tudo para desfazer o que fiz com a mão da minha filhinha. A coisa mais horrível da minha vida. Eu estava mamado e sentindo pena de mim mesmo. Devia um empréstimo. Confiscaram meu carro. Época difícil. Você frequenta a igreja? Não. Deveria considerar ir. Há uma parte de mim que sempre vai ter um coração magoado pelo que fiz. Mas me redimi através da graça de Jesus e, com o tempo, encontrei forças para me perdoar e seguir em frente. Agora tenho todos esses netos maravilhosos. Delegado, chamou uma voz no rádio. Delegado, na escuta? Ele pegou o microfone. Hickless na escuta. Diga, Martin. É sobre o lance que vai acontecer no shopping. O senhor já pegou o Kelava? Perguntou Martin. Hickless colocou o microfone no peito e olhou de lado para o segurança. Ele vai dizer que você não vai mais ganhar o Rolex. Você quer que eu diga que está aqui ou não? Só diga que não me encontrou ainda, respondeu Kelava. Se ele te contar que não vou mais ganhar um relógio de luxo, prometo não te fazer passar vergonha choramingando ao fundo. Quando o delegado de polícia riu, uma pequena teia de rugas apareceu no canto dos olhos, e, por um instante, ele voltou a ser o velho Hickless. Gosto de você, Randy. Sempre gostei, desde o primeiro momento em que bati os olhos em você. Espero que saiba disso. Ele balançou a cabeça, mal contendo a alegria, e depois apertou o microfone. Não, o filho da puta ainda não apareceu. O que está acontecendo? Os dois estavam seguindo de carro pela rodovia, através de uma neblina de fumaça azul clara, talvez a uns 10 minutos do shopping. O vento pegou a picape alta e sacudiu o veículo sob as molas. Ufa, disse Martin. Ótimo. Escute, temos um problema do caralho aqui. Um funcionário da manutenção estava consertando uma privada nos fundos da Leeds, a loja ao lado da Devotion Diamonds. E o senhor não vai acreditar no que ele encontrou na caixa acoplada. Uma bala. Parece que é a bala que não tínhamos conseguido localizar, aquela que matou a senhora Svar e o bebê dela. Câmbio. Como diabo isso entrou em um banheiro? Câmbio. Bem, alguém teria que ter colocado a bala lá. E só piora, chefe. Aquela repórter, Lanterglass, estava lá. Ela ouviu tudo. Quer apostar que isso vai estar na TV até a hora do almoço? Câmbio.
Enquanto Martin falava sem parar, Kelava esticou a mão e abriu o couro do comandante de polícia. Hickley olhou para baixo quando Kelava sacou a Glock e enfiou o cano nas costelas dele. Diga a ele para ir até minha casa e que você vai encontrá-lo lá. Depois desligue, falou Kelava. Hickley ficou segurando o rádio e olhou para a arma na lateral do corpo com os olhos azuis atentos e surpresos. E fique de olho na estrada, acrescentou Kelava quando Hickley ergueu os olhos e freou com força para evitar colidir na traseira de um Caprice que cambaleava em meio à fumaça. Hickley apertou o microfone. Cacete. Tá bom. Que confusão do caralho. É melhor a gente se encontrar na casa do Kelava. Ele não apareceu na minha. Então provavelmente ainda está lá. Os primeiros agentes que chegarem ao local devem detê-lo. Vou ligar a sirene e ir para lá agora. Câmbio, desligo. Ele soltou o microfone e pendurou no rádio. Pare no posto de gasolina, disse Kelava. O Shell ali à direita. Vou te deixar sair e ficar lá, porque gosto de você também, Jay. Você sempre foi generoso comigo. Hickley acionou a seta e começou a diminuir a velocidade. O rosto estava rígido, impassível. Yasmin Asvar. E o menino, Ibrahim? Aquilo foi você? Perguntou ele. Era a última coisa no mundo que eu queria que acontecesse, respondeu Kelava. Dizem que armas não matam pessoas, que pessoas matam pessoas. Mas eu senti que a arma queria matar os dois. É verdade. Yasmin Asvar pulou do nada, como se soubesse que havia uma bala esperando por ela. E a arma disparou sozinha. Às vezes, as armas matam mesmo as pessoas. A picape parou em um posto com 8 fileiras de bombas e uma pequena loja de conveniência central. Aquela hora da manhã, a maioria das bombas estava vazia. Uma fina camada de fumaça azul se propagava pelo terreno, acima do telhado da lojinha. A seta da picape continuava ligada, clicando. Que mentira do caralho, falou Hickley. Seu babaca descuidado. Armas simplesmente não disparam sozinhas. Será mesmo? Perguntou Kelava e deu um tiro nele. 10h41 Kelava desafivelou o cinto de segurança de Hickley e puxou o homenzinho corpulento para o lado, de maneira que ele ficasse deitado no banco da frente. A seguir, saiu, deu a volta no carro até o lado do motorista e assumiu o volante. A janela do motorista estava suja de sangue, como se alguém tivesse jogando um grande punhado de gosma cor-de-rosa contra o vidro. Ele empurrou Hickley para ter mais espaço, e o velho comandante escorregou e caiu dentro do vão para as pernas do carona. Só os pés de Hickley permaneceram emaranhados em cima do assento. Um cara saiu da loja de conveniência. Um sujeito com mais ou menos 50 anos, cabelo comprido grisalho e uma camiseta do Line de Skirned sobre uma camisa de flanela desabotoada. Kelava ergueu a mão e acenou casualmente, e o cara respondeu com um aceno de cabeça e meteu um cigarro na boca. Talvez tivesse ouvido o tiro e saído para dar uma olhada. Talvez só quisesse fumar. Ninguém mais prestou atenção à picape. Não era como na TV. As pessoas não registravam o que ouviam, não raciocinavam sobre o que viam. Pedestres ocupados poderiam passar por um mendigo morto por horas, presumindo que ele estivesse apenas dormindo. Kelava dirigiu de volta para a casa de Jay e para longe da vida que vinha levando nos últimos 15 anos. Considerou que as chances de escapar eram muito pequenas, embora tivesse algumas coisas ao seu favor. Essas coisas estavam dentro do Prius. Uma delas estava carregada com um pente estendido. Kelava entrou no pátio da casa colonial de Hickley e estacionou a picape. Ao sair, a porta da frente se abriu e o menino lourinho chamado Merritt ficou parado ali, olhando para ele com uma expressão perdida. Kelava acenou com a cabeça, como vai? E andou rapidamente até o Prius com a Glock do comandante Hickley na mão. Ele jogou a pistola no banco do carona e foi embora dali. Quando olhou pelo retrovisor, o moleque tinha virado a cabeça para olhar a picape do avô. Talvez estivesse se perguntando por que havia sujeira do lado de dentro da janela do motorista. Uma rajada de vento tentou tirar o Prius da pista e jogá-lo de encontro à barragem de terra, e Kelava teve que lutar com o volante para permanecer no asfalto. A fumaça se agitava em volta dele conforme rumava a oeste. Se agisse depressa, Kelava talvez tivesse tempo de tirar George de Holly e da cunhada. Ele tinha um pequeno barco de 18 pés com um motor de popa. Em dias mais felizes, às vezes, levava George para pescar na embarcação. Ele pensou em pegar o menino e tentar fugir para as Bahamas. Os dois poderiam se esconder nas pedras perto de Little Abaco. Talvez com o tempo conseguissem chegar a Cuba. Eram 200 milhas ou mais até Freeport na ilha Gran Bahama, e Kelava duvidava que tivesse viajado mais de 3 milhas de barco. Mas ele não tinha medo dos vagalhões ou de perder o rumo e torrar ao sol equatorial até morrer, ou de o barco virar e ele se afogar com o filho. Para Kelava, parecia muitíssimo mais provável que a guarda costeira o encontrasse em alto mar e um atirador em um helicóptero estourasse seus miolos diante do pequeno George. Isso se eles conseguissem acertá-lo no mar turbulento. Se ele não os acertasse primeiro. Além disso, eles devem manter distância se tiverem dúvidas quanto ao que ele poderia fazer com o garoto. Kelava jamais apontaria uma arma carregada para o filho, mas, de um helicóptero,
Como poderiam dizer se a arma estava carregada ou não? As avenidas estavam livres e desimpedidas, mas quanto mais a oeste ele avançava, menos imponentes ficavam as casas. Ranchos modestos de um andar surgiam na neblina e sumiam novamente. Quase não dava para identificar as silhuetas de outros carros na escuridão suja. Faróis saltavam do nevoeiro denso e passavam presos às sombras. No cinema, o homem com licença para matar apertava um botão e liberava uma nuvem de fumaça da traseira de seu Aston Martin para cegar os perseguidores e escapar. Kelavai tinha apenas um Prius no lugar de um carro esportivo britânico, mas sua cobertura de fumaça era bem mais eficiente. A perua BMW prateada de Francis estava na entrada, estacionada com o nariz virado para a garagem, de maneira que Kelavai conseguiu ler o adesivo coexista na traseira. Ele estacionou bem atrás do veículo para bloqueá-lo e saiu do carro. O vento era cortante no jardim, e seus olhos ardiam nas ondas de fumaça. Kelavai estava com a Glock em uma das mãos. Ele abriu o porta-malas do Prius e afastou o saco de dormir que cobria as armas que pegara na garagem de Jim. Considerou o fuzil Bullmaster, a pistola Verbley, a .45, e então pegou a espingarda de cano simples Moser com cabo de pistola. Carregou-a com cartuchos PDX-1, meteu 5 no tubo e 1 na câmara. O acabamento preto fosco do cano estava intocado. Parecia que a espingarda nunca tinha sido disparada. Kelavai atravessou o jardim e se dirigiu até a porta. O sítio de Francis tinha o tom verde de guacamole, e as paredes eram de estuque rústico e espinhento. Ela mantinha cactos na borda do jardim, o que Kelavai achava que combinava com a sua personalidade. A porta de entrada era ladeada por luminárias altas e estreitas e cortinas brancas de aparência barata. Conforme se aproximava, Kelavai viu uma das cortinas se mexer. Não conseguiu discernir quem o observava, se era Holly ou Francis, mas, ao chegar à porta, ouviu o ferrolho se fechando. Era quase engraçado que ela achasse que poderia trancá-lo do lado de fora. Ele abaixou a Moser e apertou o gatilho, e a espingarda disparou com um estrondo trovejante e abriu um buraco na fechadura e na madeira em volta. Kelavai meteu o coturno no meio da porta e empurrou. A porta se escancarou. Ele entrou e quase pisou em cima de George. Junto com o pedaço do tamanho de um punho da porta, a Moser havia arrancado a parte superior direita do rosto de George e um grande pedaço do crânio. Uma lasca do tamanho de uma faca tinha penetrado no seu olho esquerdo. O menino abriu e fechou a boca, gorgolejando de maneira estranha. Kelavai viu o cérebro rosado e reluzente do filho. Parecia pulsar, bater, não era diferente de um coração. George tentou dizer alguma coisa, mas só conseguiu emitir sons molhados e estalados. Kelavai baixou o olhar para o filho, tomado pela perplexidade. Era como uma ilusão de ótica, algo que não fazia sentido para os olhos. Holly estava a quase 2 metros de distância, segurando um celular na orelha. Usava uma calça larga branca e uma blusa verde sem manga, e o cabelo enrolado em uma toalha. Como George, ela abria e fechava a boca sem emitir qualquer som. O tiro parecia disparar de novo, só que dentro da cabeça de Kelavai. Ele gritou durante um tempo até se dar conta. Não sabia quando tinha se ajoelhado. Não percebeu quando largou a Glock para colocar a mão no peito do filho. O tempo apenas deu um pulo à frente, e ele se viu debruçado sobre a criança. O tempo pulou de novo, e Holly estava ajoelhada ao lado da cabeça destroçada, as mãos em volta da ruína vermelha no crânio do menino. O sangue esguichava na calça branca de Holly. George parou de tentar falar. Holly pousara o telefone ao lado do joelho, e alguém na outra ponta da linha dizia: "Alô, senhora? Alô?" Dizia uma telefonista da emergência, como se estivesse do outro lado da galáxia. Kelavai respirou fundo e percebeu que não conseguia mais gritar. A garganta estava rouca e dolorida. Ele manteve a mão no peito do filho, enfiou-a dentro da camiseta dele para encostar a palma da mão na pele quente do menino. Sentiu o coração de George batendo depressa, um gaguejo furioso e assustado dentro do peito. E sentiu quando parou de bater. Holly chorou e lágrimas pingaram no rosto de George. A expressão do menino era estupefata e sem vida. "Você mandou o George me trancar do lado de fora", disse Kelavai para ela. Pareceu inacreditável para ele que o filho tivesse estado vivo e inteiro há menos de 2 minutos, e agora, de repente, estivesse morto, com o rosto obliterado. Foi súbito demais para fazer sentido. "Não", falou Francis. Francis estava parada na sala de estar, do outro lado de uma meia parede. Ela segurava um vaso. Kelavai considerou que Francis tinha ideais heroicas de quebrar o vaso na sua cabeça, mas parecia incapaz de se mexer. Todos eles estavam paralisados, chocados pelo não sequitur de George ter morrido com um único tiro. "Ele viu você chegando antes da gente. Ele viu você chegando e ficou assustado", disse Francis, tremendo. "Você estava armado." "Ainda estou, sua bruaca idiota", falou Kelavai. No fim das contas, a bicha do marido de Francis, Elijah, estava escondida no quarto. Quando Kelavai o encontrou, a escopeta estava vazia. Ele atirou 3 vezes em Francis e 2 em Holly, quando ela tentou correr para a porta. Mas ainda havia 14 balas na Glock, e Kelavai só precisava de uma para terminar o serviço.
11h03 Kelavai poderia ter ficado sentado ao lado de George para sempre. Repassou na cabeça o que aconteceu, o que deveria ter acontecido, sem parar. Na sua mente, Kelavai cruzou o jardim, abriu um buraco na fechadura com um tiro, empurrou a porta e George estava ali, mas bem, e se abaixou com as mãos na cabeça. Kelavai pegou o filho pelo braço e apontou a espingarda para Holly ao sair. Você teve sua chance com ele. Agora é a minha vez. Ou então isso. Ele cruzou o jardim até a porta, abriu com um tiro um buraco na fechadura e na barriga de Frances ao mesmo tempo. Era ela que estava atrás da porta, não George. Por que seria George? Aquilo não fazia o menor sentido. Por que o garoto teria medo do pai? Kelavai se imaginou cruzando o jardim até a porta, e George a abriu antes de ele alcançá-la e correu na sua direção, gritando papai, de braços abertos. Era isso que acontecia quando George e Holly ainda moravam com ele. O menino gritava papai, sempre que ele chegava do trabalho, como se não visse o pai há meses em vez de apenas horas, e sempre vinha correndo. O que tirou Kelavai dos pensamentos foi o som de alguém dizendo seu nome no cômodo ao lado, em uma voz baixa e distante. Ele se perguntou se Frances não estaria morta, embora não visse a possibilidade de ela ainda estar viva. As entranhas estavam espalhadas por todo o carpete. 2 tiros da espingarda quase cortaram a mulher ao meio, um pouco acima da cintura. Kelavai vinha segurando a mãozinha de George, que já estava fria, pois as extremidades esfriavam muito rápido assim que circulação parava, e agora cruzou a mão sobre o peito pequeno e estreito do menino e ficou de pé. Frances estava esparramada de costas do outro lado da meia parede. Havia uma gosma vermelho escura de intestinos mutilados no lugar da barriga. Um terceiro disparo abrirá um buraco do lado esquerdo do seu pescoço. Parecia que parte da garganta fora arrancada por um animal. Kelavai considerou que, de certa forma, foi exatamente o que aconteceu, e ele era o animal. Também não era Holly que estava falando o seu nome. Ela havia fugido para a cozinha, onde agora estava caída de cara no chão, com os braços esticados sobre a cabeça como uma criança que fingia voar. Kelavai acertara Holly no coração, onde ela também tinha acertado ele. A voz que ele ouviu vinha da TV. Um âncora sério, de cabelo escuro, estava dizendo que uma bala fora encontrada escondida dentro de um banheiro, e que aquela descoberta colocava em dúvida a história de Randall Kelavai. O apresentador falou que a cerimônia das velas fora cancelada de forma repentina, sem explicações. Ele disse que a nova prova perturbadora foi confirmada por uma repórter do Digest. O âncora falou o nome da repórter, e Kelavai falou também, bem baixinho. Por que George tinha medo dele? Porque Asa Lanterglass lhe disse para ter medo do pai. Ela vinha dizendo para o mundo há dias que Kelavai era uma pessoa perigosa. Talvez não explicitamente, mas a mensagem estava lá em cada frase que Lanterglass escrevia, em cada insinuação alegre. Quando Kelavai a encontrou no estacionamento e ela abriu um sorrisão para ele, seu olhar intenso disse: "Eu vou te pegar, Branquelo. Vou te pegar para valer." Essa ideia deu prazer a ela. Foi possível ver no seu rosto. Kelavai deu um beijo de despedida no que sobrou da testa de George antes de sair. 11h26 Lanterglass dirigiu devagar, quase parando, pelos últimos 400 metros até a redação, nos arredores da zona oeste da cidade. Ondas sufocantes de fumaça amarela que os faróis mal conseguiam penetrar sopravam pela estrada. O vento açoitava seu velho Passat e jogava o veículo de um lado para o outro. Uma hora, ela passou por um turbilhão de fagulhas que se espatifaram e desmancharam contra o capô e o para-brisa. Mamãe, mamãe, olhe! Chamou Dorothy do banco de trás, apontando. E Lanterglass viu um pinheiro de 20 metros envolvido em uma mortalha vermelha de chamas, bem do lado direito da estrada. Nada mais em volta estava queimando visivelmente, apenas aquela árvore solitária. Onde estão os caminhões dos bombeiros? Perguntou Dorothy. Lutando contra o incêndio. Nós acabamos de passar pelo incêndio. A senhora não viu a árvore. O incêndio está ainda pior mais adiante na estrada. É lá que os bombeiros estão tentando contê-lo. Eles querem evitar que o fogo chegue à rodovia. Ela não acrescentou e que desça morro abaixo até Saint-Possenti. Um pouco antes de chegar à redação, a fumaça amainou um pouco. O Digest ficava em um prédio baixo e comum, com 2 andares de tijolos vermelhos, que o jornal dividia com uma academia de yoga e uma agência do Banco Merrill Lynch. O estacionamento estava um pouco cheio, e Lanterglass viu pessoas que ela conhecia, outros funcionários, carregando caixas para os carros. Ela saiu do Passat e começou a andar na direção da porta corta-fogo, e o vento a pegou por trás e empurrou. Lanterglass viu mais fagulhas flutuando nas termais de alta altitude. Seus olhos lacrimejaram. O fim da manhã cheirava a carvão. Ela pegou a mão da filha, e as duas meio que correram, meio que foram levadas pelas rajadas de vento até a escadaria. Elas subiram os degraus de cimento, 3 por vez, quase correndo, como Lanterglass tinha feito tantas vezes antes. Ela não ia conseguir encaixotar os pesos, ainda enfiados embaixo do vão da escada. Se o prédio pegasse fogo, eles seriam derretidos e voltariam a ser lingotes de ferro.
A porta corta-fogo da redação estava escancarada e mantida aberta por um bloco de cimento. Era um espaço modesto contendo 6 mesas de baixa qualidade com divisórias baixas de compensado de madeira distribuídas entre elas. Na outra ponta do salão havia uma parede de vidro do piso ao teto, que dava para o único gabinete particular do digeste, o de Tin Shen. O editor estava parado na porta da sua sala, segurando uma caixa de papelão com algumas fotos emolduradas e várias canecas de café equilibradas por cima. Shane Wolf também estava lá, sentado em uma mesa perto da porta corta-fogo, desmontando um PC e arrumando metodicamente os componentes dentro de uma caixa de papelão. Uma estagiária, uma jovem nervosa e magricela de 19 anos chamada Julia, estava retirando gavetas de aço de um arquivo que ocupava quase uma parede inteira e as empilhando em um carrinho. Um jornalista esportivo baixinho e parrudo chamado Don Quigley estava usando uma corda elástica para amarrar as gavetas. O clima era de urgência silenciosa e diligente. "Lanterglass", disse Tim, e acenou com a cabeça para a mesa dela, que ficava mais perto da sua sala. "Pode deixar comigo. Eu consigo encaixotar tudo que tenho em 10 minutos. Não empacote. Escreva. Você só pode estar brincando", falou ela. "Acho que nós dois sabemos que sou conhecido pela falta de humor. Coloquei um aviso no nosso site sobre a bala. Os jornais da TV já estão noticiando. Quero a reportagem completa no servidor até o meio-dia. Depois você pode encaixotar", disse ele ao passar correndo por ela, carregando a caixa. "Meu carro está aberto", falou ela. "Pode trazer meu laptop. Está no banco de trás." Tim fez um gesto com a cabeça que pareceu indicar que sim e desceu a escada com a caixa. Ela diminuiu o passo ao lado de Shane Wolf. "Vou sentir saudade deste lugar se ele pegar fogo. Algumas das horas mais medíocres da minha vida foram vividas nesta sala. Acha que vai sentir saudade de algo daqui? Ver você subir e descer correndo as escadas", respondeu ele. "Não há nada de medíocre nisso." "Eka", falou Dorothy. "Mamãe, ele está dando em cima da senhora." "Quem disse isso?" perguntou Shane para a menina. "Talvez eu seja um fanático por exercícios. Talvez simplesmente admire alguém que se dedica de verdade a manter a forma." Dorothy franziu os olhos e disse: "Você está dando em cima dela." "Pff", falou Shane. "Não me provoque. Não sou eu que saio andando por aí com a cabeça enfiada no traseiro de uma galinha." Dorothy pôs a mão sobre o gorro de galinha e riu, e Lanterglass puxou a filha pela mão e a conduziu até a mesa. Havia uma pilha de caixas de papelão desmontadas encostada na parede de vidro que dava para o escritório de Tin Shen. Lanterglass montou uma caixa, e ela e Dorothy começaram a esvaziar a mesa. A caixa estava cheia até a metade quando Tim voltou com a mochila do laptop. Lanterglass ligou o velho MacBook e abriu um novo documento enquanto Dorothy continuou enchendo a caixa. Ela começou a escrever pelo título. "Descoberta no local do crime gera perguntas." "Merda, ficou horrível. Geral demais, vago demais." Lanterglass apagou a manchete e tentou outra. "Caso abalado. Descoberta no local." "Porra, não, esse ficou pior ainda." Era difícil pensar. Lanterglass percebia o mundo desmoronando ao seu redor, quebrando e rachando. No escritório, Tin Shen jogava pilhas de pastas em uma caixa. Shane Wolf estava do outro lado do salão com parte do carpete arrancado. Ele puxou um longo cabo Ethernet debaixo do carpete e o enrolou. Um arquivo com todas as gavetas abertas perdeu o equilíbrio e caiu, fazendo um estrondo. A estagiária magricela gritou. O jornalista esportivo riu. Pelas costas, Lanterglass ouviu o vento bater nas janelas e, de repente, Dorothy levou um susto e olhou para fora com os olhos arregalados. "Uau, mamãe, o vento está forte mesmo", disse ela. Lanterglass girou na cadeira para ver. Por um momento, todos pararam o que estavam fazendo e ficaram imóveis olhando pela janela. A fumaça rolava e se acumulava do outro lado do vidro, quase obscurecendo o estacionamento lá embaixo. O vento rugia e levava com ele a nuvem em um tom venenoso de amarelo. Fagulhas giravam. Pela primeira vez, Asa Lanterglass se perguntou se fora uma boa ideia trazer a filha com ela para a redação, se havia uma chance de as chamas sobrepujarem os bombeiros e chegarem ao prédio enquanto elas ainda estivessem lá dentro. Mas, não, essa era uma ideia ridícula. Eles sequer precisavam evacuar o prédio até a manhã seguinte. O Serviço de Parques Nacionais não teria lhes dado tanto tempo para evacuar se houvesse algum perigo real. Além disso, ainda tinha gente chegando para ajudar com a mudança. Lá embaixo no estacionamento, ela meio que enxergou um Prius vermelhão entrando, vindo da rodovia. Aí a fumaça ficou mais espessa e ela perdeu o carro de vista. "Vamos", disse a jornalista. "Acabe com isso, meu bem. Só preciso terminar a matéria e podemos ir." Lanterglass recomeçou a digitar um novo título. "Uma única bala muda tudo." Pronto, esse tinha apelo. Qualquer um que o lesse teria que continuar até a próxima linha. Seja lá o que fosse a próxima linha. Lanterglass descobriria logo o caminho. Ela franziu os olhos para a tela, como um atirador mirando o alvo. "Que porra é essa?" exclamou o jornalista esportivo em uma voz estranhamente esganiçada. Ele estava parado na porta que levava à escadaria,
pronto para descer devagar com o carrinho pelos degraus. Lanterglass ouviu o colega, mas não olhou naquela direção. Estava concentrada na reportagem, formulando a próxima frase. Ela não olhou até que o AR-15 disparou com um estalo seco e ensurdecedor, e depois outro, e um terceiro. Lanterglass deu uma olhadela a tempo de ver a cabeça do jornalista esportivo virar para trás e o sangue se espalhar em um esguicho fino pelo teto de compensado de madeira acima e atrás dele. O homem caiu de costas e derrubou o carrinho de ferro em cima de si. As caixas se soltaram das cordas elásticas que as mantinham no lugar e desabaram no chão. Kelavai passou por cima do corpo, com o Bomaster um pouco acima da linha do quadril, a bandoleira no ombro. Um homem grandalhão usando uma camisa polo cinza escura já manchada de sangue. Shane Wolf, do outro canto da redação, ficou de pé, segurando o cabo Ethernet enrolado em uma das mãos. Ele ergueu a mão livre espalmando os dedos. Ei, seja lá o que você queira, disse Shane, e Kelavai atirou no seu estômago e no seu peito. Shane foi jogado para trás contra a janela, e os ombros bateram com tanta força que o vidro rachou em duas partes. Lanterglass empurrou a cadeira para trás com a bunda e se apoiou sobre um joelho. Dorothy havia se levantado para ver o que estava acontecendo, mas a mãe a pegou pelo pulso com força, e a menina ficou de joelhos. Lanterglass abraçou Dorothy e a puxou para debaixo da mesa. O Bomaster disparou com mais daqueles estampidos secos e fortes. Aquele seria o som de Kelavai matando Julia, a estagiária. De sua posição embaixo da mesa, Lanterglass podia ver as janelas que davam para o estacionamento e um pouco do gabinete particular de Tin Shen através do painel de vidro que servia como parede. Ti estava parado atrás da mesa, olhando para a redação com olhos desnorteados. Por trás das janelas, a fumaça fervia e corria levada pelo vento. Outro redemoinho de fagulhas passou voando. Dorothy estremeceu, e Lanterglass segurou a cabeça da filha junto ao peito e encostou a boca no cabelo da menina. Sentiu o cheiro forte do couro cabeludo da filha, do shampoo de leite de cocô. Os braços magricelas da menina estavam em volta da cintura da mãe. E Lanterglass pensou, não permita que ele tenha visto a gente. Por favor, Deus, não permita que ele tenha visto a gente. Por favor, Deus, deixe esta criança viver. Tin Shen desapareceu da vista de Lanterglass e foi em direção à porta do escritório. Ele pegou um suporte de mármore para livros, um bloco de pedra rosa e branca, a única coisa que encontrou para poder lutar. Lanterglass ouviu o editor gritar, um berro inarticulado de horror e raiva, e o Bomaster disparou de novo, chum 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 chum, a menos de 3 metros, bem do outro lado da mesa dela. Tin Shen caiu com tanta força que o chão tremeu. Os ouvidos de Lanterglass zumbiam de forma estranha. Ela nunca havia abraçado a filha com tanta força. Não conseguiria apertar mais forte sem quebrar alguma coisa. Inspirou o mínimo de ar, pois tinha medo que, se respirasse muito fundo, Kelavai fosse ouvir. Mas talvez ele não conseguisse escutar nada depois de ter dado tantos tiros. Talvez depois dos disparos, Kelavai estivesse surdo para ouvir os pequenos sons de uma menina tremendo e uma mãe arfando baixinho. O vento rugia, em um volume cada vez mais alto. Lanterglass olhou para a fumaça através da janela e, com uma espécie de deslumbramento horrorizado, viu uma labareda de 100 metros de altura se contorcendo na escuridão. Uma coroa incendiária girando no meio da rodovia. Um furacão esguio de fogo que alçava ao céu branco sufocante e desaparecia. Se virasse na direção do prédio, talvez atingisse e arrebentasse os tijolos e levasse embora sua filha, Dorothy, para um mundo de osso dourado, em chamas, terrível, mas, ainda assim, maravilhoso. Talvez o furacão levasse as duas embora. Ao vê-lo, o peito de Asa Lanterglass se encheu de uma admiração que foi como respirar, inflando os pulmões e o coração. A beleza do mundo e o horror do mundo estavam entrelaçados, como vento e chamas. A fumaça subiu, imunda e escura, pressionou as janelas, mas depois perdeu as forças e, de repente, aquela escada ardente que se contorcia a caminho das nuvens sumiu. Um coturno apareceu diante do esconderijo no vão debaixo da mesa. Os olhos de Dorothy estavam bem fechados. Ela não viu. Lanterglass olhou por cima da cabeça da filha, prendendo o fôlego. Outro coturno surgiu. Ele estava bem diante da mesa. Lentamente, Kelavai se abaixou para olhar para as duas. Segurando a coronha do Bomaster sob a axila direita, ele olhou para Lanterglass e sua filhinha com algo muito parecido com serenidade nos olhos azul claros, quase brancos. Imagina só, se você tivesse uma arma, disse Kelavai. Esta história poderia ter um final diferente.